Brasil. Graças a Deus, estamos mais uma vez ao vivo para agradecer o Espírito Santo por toda a manifestação dada ao seu poder, né? Acreditamos hoje, meus irmãos, que será um dia de muita valia a todas as almas. Eu saí correndo, ó, camisa até só de água, lavei o rosto ali rapidinho, né, para estar mais uma vez nessa ocasião, na grandiosa presença do Espírito Santo, trazendo a vocês a realidade do submundo. Mas como assim a realidade do submundo? Sim, a realidade que muitas pessoas não querem compreender, a realidade que muitas pessoas não querem entender e tampouco aceitar o extracorpo, né? Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui. Foi avisado, meus irmãos, que essa live aconteceria às 10 horas, então não tem como as pessoas falar, não deu para assistir, né? Foram mais de 1.000 pessoas que viu essa notificação, foi muito mais de 1.000 pessoas. Então, quero dizer aos irmãos, dar o like no vídeo, trazer as pessoas bem mais perto, né, dessa realidade. Hoje, meus irmãos, eu queria deixar bem claro que tudo aqui é para a glória de Deus. Aqui não estamos aqui para ficar mentindo. Quem mente é filho do diabo. Queremos que a irmã conte tudo realmente que ela viu. A irmã Laudicea já está presente, daqui a pouco ela já entra ao vivo aqui com a gente. E eu queria deixar bem claro, só deixar uma palavra antes de começar, né, essa grande live poderosa, uma live que vai, tenho certeza, estremecer o inferno e abrir os olhos de muitas pessoas, que muitas pessoas precisam acordar para uma realidade tão poderosa e tão terrível que é a condenação, né? Depois dessa vida, quando nós fechamos esse olho, saímos dessa alma num ponto deslocado dessa carne, vamos entrar na era do juízo. Paulo exarta, né, dizendo que a disposto ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então Deus não mudou, ele é o mesmo ontem e será para sempre. Hebreus 13:8. Então, ele, mesmo jeito que ele julgou no passado, ele vai julgar no presente. Então, comentem já vai compartilhando, vai dando like, vai mandando para as pessoas que ainda não participaram, que não estão ao vivo, que nós estamos ao vivo aqui, vai ajudando, meus irmãos, que essa live será poderosa. Tá bom? Vou só ler uma mensagem aqui rapidinho, um versículo, já vamos chamar nossa irmã Laudicea, que estará se apresentando aos irmãos e dando, né, essa continuidade de poder. A mensagem se encontra, glória a Deus, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 42. Mateus 13. Vai dando like, gente. Falta mais de 100 likes aí. Mateus 13, 42. Está escrito assim: e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Em 25:41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Irmãos, nós estamos sabendo que Deus é um Deus que condena, é um Deus que não brinca, é um Deus que tem na sua mão ao amor, a misericórdia, no caso, e a justiça. Então, não é brincadeira o que você vai ouvir hoje, né? Os relatos da irmã, ela vai contar para nós como foi essa experiência lá no inferno. Também temos, meus irmãos, uma contradição dos demais vínculos de informação religiosa que falam, né, que o inferno não foi inaugurado. Sim, o inferno foi inaugurado. A Bíblia diz, meus irmãos, que Lázaro, o rico, já se encontrava naquele lugar. E a Bíblia também relata que aquele que não crê já está condenado, ou seja, ele já não tem mais que passar para o tribunal para ir para levar para o inferno. Porque muitas pessoas falam, mas não morreu, não foi condenado? Foi condenado. Quem não crê já está condenado, que não creu no poder de Deus e também na transformação de vida, e tampouco no Filho amado, presente de Deus enviado para a terra. Então o inferno já está inaugurado. A Bíblia diz que aquele demoniado gadareno pergunta assim, não me lanças para o abismo, para o inferno, né? Então, vemos que Jesus já mandava, né, esses demônios para o inferno novamente. Então, naquele tempo, ele teve misericórdia, claro, mandou para os porcos e ele se relatou na montanha abaixo. Bons, então vamos convidar aqui. Irmã Laudicea, está conosco aí? Pode participar conosco agora. Pode abrir sua câmera aí. Paz, Senhor. Saudar os irmãos. Pode ficar à vontade com os irmãos. Quero cumprimentar os irmãos mais uma vez nessa noite. Amém, irmãos? Por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui, né, juntamente com o pastor Júlio, juntamente com os irmãos, né, do canal da Live, para que nós possamos falar, né, irmãos, de algo que muitos não falam, muitos pastores não pregam, né, sobre o inferno. Como o pastor Júlio disse, né, que
Muitos pastores falam que o inferno não foi inaugurado. Se enganam, né, pastor Júlio? Se enganam. Eu creio que Deus vai falar conosco. O que eu vou falar aqui, eu não vou nem aumentar e nem diminuir, vou falar aquilo que o Senhor me mostrou. Amém, irmãos? Vamos fazer um confessionário, irmã? Põe essa mão para cima, assim, junto comigo. Senhor Jesus, estamos aqui nessa hora. O Senhor sabe de todas as coisas, sabemos que tudo que for falado aqui será para o juízo final. Essas almas do Senhor Jesus, nós seremos, ó Pai, nesse grande dia do juízo, nossas mãos não levarão esse sangue. Se essas almas hoje morrerem essa semana e for parar nesse lugar, não temos participação da sua condenação, porque foi avisado, Senhor. Nós estamos aqui perante a tua palavra, perante o teu testemunho de poder, porque muitos não acreditam, Senhor. Porque a Bíblia diz que haverá muitos incrédulos nos últimos dias, mas que a incredulidade venha cair por terra e que teu Espírito Santo venha abrir a mente de cada um, Senhor, que aqui, meu Pai querido, ouvir esse testemunho. Outros que vão chegar nas lives, outros que vão ver ainda, mas que o Senhor, ó Deus, leve testemunho para muitas e muitas almas, que venham as pessoas compartilhar. O Senhor coloca, Deus, a graça de compartilhamento, para que as almas e almas venham receber o testemunho fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Então, eu, como pastor Júlio, eu prometo falar toda a verdade. A irmã também? Pai, amém. Sim, Promete pastor. falar toda a verdade diante do Espírito Toda a Santo? verdade. Amém. Amém. Irmãos, eu queria que já os irmãos tenham uns 364 pessoas, faltam mais de 100 likes aí. Então, por favor, vamos chegar a pelo menos 700 pessoas hoje para 1.000 pessoas. Eu cortei um pouquinho aqui, vou fazer a barba rapidinho, também vem me dando uma atenção aqui. Os irmãos estão, compartilha rápido, vamos já compartilhar, falta mais 100 compartilhamentos, 100 likes aí. Vamos, temos 400 pessoas ao vivo, tem 10 minutos de live, isso é muito bom, isso já é muito gratificante, com mais pessoas que estão chegando também. Então, os irmãos, vai lá, mano, like no vídeo, é um inferno, é coisa séria, para transmitir. É uma live de transmissão, tem que transmitir, tem que sair falando, tá? 400 pessoas, queremos 700, 800 pessoas hoje aí, tá bom? No mínimo, tá bom? Então, ajude nós, ajude o Espírito Santo a transbordar, e dedo no like aí, por favor, em nome de Jesus. Irmã Laodiceia, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Júlio. Irmã Laodiceia, eu vou fazer algumas perguntas para a irmã, antes da irmã iniciar, e eu queria que a irmã falasse, mas não desse muita profundidade. Eu queria perguntar a primeira coisa: existe criança no inferno? Existe. Existe político no inferno? Existe. Adúlteros tem no inferno? Sim. Mulher que pinta cabelo tem no inferno? Tem. Tem homossexuais no inferno? Sim, pastor. Mentirosos tem no inferno? Sim. Pastor que rouba dízimo da igreja tem no inferno? Sim. Deixa eu perguntar outra coisa: pessoas que adoram time de futebol tem no inferno? Tem. Pessoas que andam de regata, bermuda, mostrando o corpo, tem no inferno? Tem. Batom, maquiagem. Tem. Então, olha só as qualidades que vocês vão ver hoje aí com a irmã. Irmã, fica à vontade. Irmãos, começamos esse testemunho. Quem não deu like, eu acredito que se tiver essa repreensão de não dar o like, eu acredito que o diabo já está te usando aí. Porque as pessoas que não dão like, não compartilham um vídeo desse, realmente estão manifestadas de demônio, já travando para que essa obra não seja glorificada. Porque Deus está avisando as almas. Depois que morrer, não acuse o Senhor por isso, nem tampouco nessas almas. Fica à vontade, irmã. A paz do Senhor. Irmã, queria perguntar quando foi a sua experiência, tá bom? Como tudo começou. Pode ficar à vontade, a irmã é boa de narrativa, então eu vou deixar a irmã trazer para nós essa mensagem, tá bom? Amém. Cumprimento mais uma vez os irmãos, né, nesta noite, nessa live, qual o Senhor Amém. Jesus preparou para nós, né? A glória é dele, a honra é do Senhor, né, irmãos? Antes de eu começar a falar aqui, né, o Senhor fala aqui na passagem de 2 Tiago, verso 4 e versículo 7, né? Sujeitai a Deus e resistir ao diabo, né, irmãos? Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem levado muitas almas à perdição, levado muitas almas à destruição, né? Destruído muitos lares, muitas famílias, irmãos. Muitas das vezes as pessoas falam assim: o diabo não é inteligente, eles são muito inteligentes, né? Há uma anarquia no mundo espiritual. Bem, amados irmãos, eu tive um arrebatamento para o inferno. O primeiro arrebatamento que eu tive
foi através do pastor Júlio César, em Louveira. Não vou lembrar muito a data, creio que foi no dia do aniversário da igreja. Né? Foi ano retrasado, acho. Isso mesmo. E eu não esperava que eu ia passar por esse arrebatamento. Mas Na foi verdade, algo tão lindo. foi a irmã e mais uma irmã que passou por isso, né? Sim, foi eu e a missionária Franciele, né? Interessante que, nesse momento que a gente estava se preparando para ir para Louveira, Deus usou uma missionária, uma rodoviária aqui de Limeira, para falando que nós ia passar por uma experiência. Né, Meu Deus, sério, mano? Você não sabia, não? Foi, pastor Júlio. Nós É forte, estávamos... não é, Brasil? Peraí, mano, peraí. Irmão, vocês estão ouvindo o que ela falou? Eu não sabia. Eu estava pregando em Louveira, aí Deus me usou em arrebatamento para ela que fosse o inferno, Deus falou que ia levar ela, mas antes, uma missionária parou na rua para confirmar que naquele Sim. culto Deus ia operar dessa forma. Forte não é, Sim. Brasil? Vai dando like, gente. 500 pessoas na live, irmão, vamos lá. 511 pessoas, que benção. Então, aí nisso, a gente estava na rodoviária, já esperando o ônibus para ir para Campinas, e tinha uma missionária ali. Essa missionária veio até nós e falou assim: olha, vocês estão indo para onde? Eu falei: eu estou indo para Campinas, que nós vamos para Louveira participar de uma festividade. Ela falou assim: Deus está enviando vocês duas lá, porque algo vai acontecer muito forte com vocês duas lá. E nós fomos. Chegamos lá, nós passamos por esse processo, né? O pastor Júlio César estava lá. E interessante, pastor Júlio César, que já fazia dias que eu aqui na minha casa, em oração, em busca, o Senhor falava no meu coração que eu ia passar por uma experiência, né? Só que eu pensava que não ia ser tão rápido essa experiência, mas o Senhor já estava falando comigo, o Espírito Santo. E quando chegamos lá em Louveira, o pastor Júlio César estava pregando neste dia, neste culto, e o pastor Júlio César me chamou. Lembrando que eu não conhecia a irmã. Não, nós não conhecíamos, só conhecia o pastor Júlio pelas lives, né, pelos cultos, né, que eu sempre acompanhei ele, não conhecia. E naquele momento o pastor Júlio César chamou, creio que foi primeiro a irmã Franciele. Sim. O pastor Júlio César chamou a irmã Franciele, e a irmã Franciele foi arrebatada, e depois eu comecei a sentir fortes batimentos cardíacos, senti muita falta de ar, e foi quando eu passei pelo arrebatamento. Vamos lá, igreja. Quando eu passei pelo arrebatamento, o qual eu fui até o inferno, eu vou falar o que eu vi lá no inferno. Amém? Lá no inferno, a primeira coisa, quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi um portão imenso. Imenso, imenso, imenso. Um portão muito grande. Nesse portão, estava escrito assim, bem-vindo ao inferno. E bem na entrada desse portão, já tinha 2 demônios horríveis, terríveis. Eles são feios. Os demônios são feios, igreja. E nesse processo todo, a missionária Franciele estava em uma sala de tortura ali naquele lugar. Ela estava sendo torturada ali naquele lugar. E eu fui até um determinado lugar também, que era um lugar de tortura. O inferno, igreja, ele cheira mal, fede. É um lugar, você não consegue respirar. As pessoas que estão naquele lugar, elas respiram assim, ó. Com muita dificuldade, né? E ali, irmãos, naquele processo que eu estava naquele lugar, os demônios já tinham pego a irmã Franciele, colocado ela em tortura, e me levaram a um lugar de tortura também, onde tinha muitas pessoas ali naquele lugar para passar por torturas, irmãos. Naquele momento, o pastor Júlio César estava lá também, junto com a gente. Irmãos, lembrando, todo arrebatamento que Deus me usa, eu vou junto. Por isso que eu falo, não existe arrebatamento. Esses arrebatamentos que vocês veem outros pastores fazendo, ele é falso. Por quê? Porque eu tenho que estar junto. Eu tenho que entender que meu espírito vai junto. Se vocês viram nas ministrações que eu tenho feito, quando a irmã estava lá, eu disse que ela ia encontrar com a outra. Porque Sim. Antes de acontecer, vocês viram que ela foi revelada isso, que ia acontecer. Então eu vou junto com a pessoa. Então muitas pessoas falam, mas pastor Júlio, esses dons de arrebatamento que você primeiro, foi eu que foi o primeiro pastor a trazer arrebatamento no Brasil. Eu começo por aí. Então as pessoas falam, foi arrebatada, mas o diabo também engana em arrebatamentos. Mas ali, tudo foi arquitetando do Espírito. Antes dela ir para o culto, Deus tomou uma mulher na rodoviária falando que ela ia. Então olha, coisa tremenda. Não é uma coisinha assim, eu vou arrebatar dali, vou arrebatar a irmã. Não, tudo é confirmado pelo Espírito Santo.
ela já tinha esse sentimento de querer ir, de querer Deus mostrar coisas novas, foi revelada, e vocês viram no culto o que aconteceu, tá bom? Aproveitando já o ensejo, irmã, cadê o like no vídeo, gente? Falta 200 likes aí. Irmã, pode continuar. Então, e eu estava em um lugar que era uma sala de tortura, né? O qual ali, irmãos, tinha pessoas naquele lugar para ser torturada naquele lugar. Naquele momento, foi a hora que eu vi a irmã Franciele, né? Ela estava sendo arrastada para um buraco. Porque lá no inferno, irmãos, cada um de nós que estamos aqui na Terra tem um buraco preparado ali, né? Tem um buraco para cada um que está aqui na Terra. E ali aqueles demônios estavam arrastando a irmã Franciele para cair dentro daquele buraco. Aquele buraco era cheio de, como vou dizer para vocês, era cheio de espinho, cortantes, né? Cortantes naquele lugar. E ali eu estava passando por um processo que os me colocando como se fosse, acho que era uma moinha, um negócio de moer. Ele estava me colocando naquele lugar, né? Aquele lugar, eles me colocavam ali, irmãos, né? E meu corpo começava a ser dilacerado naquele lugar, né? Eu gritava muito ali naquele lugar. E, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A palavra do Senhor, ela fala assim, que o reino é das crianças, né? A palavra do Senhor fala. Só que interessante, o reino sim é das crianças. Mas naquela época que Jesus, ele disse assim, vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu, aquelas crianças não tinham celular, aquelas crianças não tinham televisão dentro de casa. Não eram contaminadas. Aquelas crianças não eram mentirosas, não eram respondona para os pais, aquelas crianças, né? E ali naquele lugar, o anjo que acompanhava a gente ali, aquele anjo o tempo todo estava ali, quando os demônios começavam a torturar, irmãos, eu confesso assim que só de eu estar falando que eu vivi ali, já começo a sentir algo assim, porque é muito forte. O mundo Só um espiritual ensejo, é irmã, que real. eu vou estar sempre cortando a irmã para dar um ensejo para Não, fortalecer o testemunho, tá? Que às vezes a ficar irmã deixa passar. Lembrando, criança no inferno, como assim? Vou te provar. Acontece o seguinte: nós não podemos batizar uma criança, porque uma criança ela não tem malícia do pecado. Mas a partir do momento que a criança ela já ganha uma forma racional de entendimento malicioso, a malícia, seja ela para o adulto ou para a criança, para Deus é aniquilação. Deus não tolera malícia. Deus não tolera iniquidade. Então, se a iniquidade veio para, depende da idade que for, é assassinado. Você pode ver que no passado Deus não tinha dó. O que ele fazia? Acã com suas crianças foram degolados, queimados vivos. Quando ele mandou o rei Acraque, mata as crianças e as mulheres. Então Deus não tinha isso. Nós temos que entender que nesse Deus, que no passado não poupou crianças, ele não vai poupar depois da morte. Por quê? Porque há uma condenação. Se você, mas Deus vai deixar a criança. Ele mandava matar crianças. Isso que você tem que entender. Então Deus é Deus. Então não tem essa, ai, a criancinha. Que tem criança que é pior do que cara adulto. Então a maquinalidade, a maldade tem reinado nas crianças, sim. E isso ocorrente, e estamos vendo aí crianças rebolando funk, descendo no chão, sabendo o que está fazendo. Pode continuar, irmã. Então, né? E naquele processo, irmãos, eu quero dizer, né? O anjo do Senhor 700 pessoas na live, irmão. Vai lá, like no vídeo. O anjo do Senhor estava o tempo todo ali. Eu via todo o processo, meus irmãos, né? Eu via ali a missionária Franciele passando pelaquela tortura, ela me chamava e eu chamava ela, e ali nós conversávamos dentro do inferno, né? Conversava o tempo todo, a gente escutava misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. E naquele processo, né, que eu via aquelas crianças ali gritando, aquelas crianças sendo torturadas, irmãos. Porque é como o pastor Júlio César diz. Irmãos, aquelas crianças estavam ali pelos pais deixar as crianças hoje fazer o que querem, né? As crianças, quando completam uma determinada idade, eles já sabem o que é o bem, já sabem o que é o mal, irmãos. Eles sabem. É como uma criança está na rua ali, está dentro de casa, a mãe fala, filho, não vai para a rua, eu não quero que você saia. Aquela criança sai xingando a mãe, vem um carro, mata aquela criança, já cai direto no inferno, né? Já cai lá embaixo. E naquele momento eu vi aquelas crianças ali, irmãos, né? Os demônios são grandes, eles são enormes, enormes mesmo. Eles têm prazer de torturar as pessoas que estão naquele lugar. Eles sentem prazer de tortura, né?
E é naquele momento, irmãos, que eu passei pelo aquele engenho, aquela máquina, irmãos. E eu comecei a gritar naquele momento, pedindo para Deus misericórdia. Eu gritava, o cheiro do enxofre. Você não consegue respirar. Você não consegue respirar. Naquele momento, irmãos, que eu estava ali, eu vi 3 pastores naquele lugar. 3 pastores. Eu não vou citar o nome, tá, irmãos? Mas o Senhor me mostrava 3 pastores naquele lugar. E aqueles 3 pastores que estavam ali estavam passando por torturas. São pastores conhecidos. Estavam naquele lugar de tortura, aonde tem pastores ali naquele lugar. Ali tem pastores, irmãos. Pastores que são cerrados ao meio, pastores que são torturados ali, de uma maneira assim, como eu vou dizer para os irmãos, terríveis, terríveis mesmo. Toda a tortura naquele lugar é sofrimento, irmãos. E ali eu vi aqueles 3 pastores naquele lugar, né? Naquele processo todo que eu estava ali, irmãos, eu pedia para sair daquele lugar, eu pedi para o Senhor me tirar dali. E eu vi o pastor Júlio César ali. Aí vocês podem falar, mas como eu vi o pastor Júlio César naquele lugar? O anjo, quando os demônios começavam a torturar a mim e a irmã Franciele, as torturas eram tensas, só que o anjo vinha até a nós, o pastor Júlio César dava ordem, né, pedia para aquele anjo se aproximar de nós. Quando os demônios estavam torturando, ele vinha até a nós, aqueles demônios cessavam. Só um minutinho. Irmãos, o dom que eu tenho, vocês conhecem minha história no YouTube desde há 11 anos, sou mais velho no YouTube. E quando eu recebi a unção do anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel descia comigo, que assustou até internautas, até televisões veio atrás de mim, mas eu não quis dar entrevista na época. O anjo Gabriel ele desce comigo, eu desço junto com ele. Então eu vejo tudo que está acontecendo. Quando a pessoa toca o microfone aqui e a pessoa está caída no chão lá, eu sei o que ela está passando, eu sei onde ela está. Mas como você sabe, Júlio? Porque a visão, o meu espírito também vai junto. Mas você fique de pé, eu fico de pé. Por que eu fico de pé? Porque é a sensibilidade do Espírito Santo, a visão do Espírito Santo, não a visão do Espírito meu. O dela, ela sai, arrebatamento de espírito dela, não de alma. Mas o Espírito trazendo para a alma todas as modificações, tato, olfato, enfim, tudo aqui na Terra. Pode continuar. Então, e assim, as pessoas pensam que o inferno é desorganizado. Não é, irmãos. É organizado. Like no vídeo, pessoal. É organizado aquele lugar. Essa foi a primeira experiência que eu tive do inferno. A outra experiência que eu tive do inferno, eu estava na minha casa. Eu estava orando, porque eu gosto muito de orar, irmãos. Eu tenho um quarto aqui de guerra, qual eu oro muito nesse quarto. E eu estava orando, e eu já estava pela manhã fazendo minhas coisas aqui na minha casa, já sentindo algo. Já sentindo. Eu falei, meu Deus, eu estou achando que o Senhor quer me mostrar alguma coisa no mundo espiritual novamente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu falava para o Senhor, Pai, eu não quero de novo no inferno. Eu não quero de novo. Porque quando eu voltei desse arrebatamento, irmãos, eu voltei com muita sede. Muita sede. O meu corpo, irmão, pegando fogo da quentura daquele lugar. Aquele lugar, irmão, tem adúlteros lá. Muitos pastores que falam assim, não, você pode casar. Não, irmão, aquele lugar tem adúlteros. Aquele lugar, irmão, tem crianças naquele lugar. Aquele lugar tem pastores. E interessante que quando as almas caem, que são rochedos, né? São rochedos. Quando as almas caem ali, irmãos, elas caem de cabeça para baixo. É uma coisa assim, irmãos, que eu vou falar para vocês assim. É um desespero naquele lugar. É um desespero. É ranger de dentes, como a palavra do Senhor fala, irmãos. É terrível aquele lugar. Eu não vi a hora de sair daquele lugar. Eu não vi o momento, né, daquele anjo me tirar daquele lugar. Porque, irmãos, é terrível, terrível, né? Eu vou falar algo aqui. Uma certa feita, o pastor Júlio César, eu creio que ele estava no shopping, ele viu um demônio, né, pastor? Todo careca. Acho que era em frente a uma loja, né? Uhum.
E aqui em Limeira, irmãos, tem uma irmã que ela também já foi arrebatada para o inferno, a missionária Ângela. Interessante que quando o pastor Júlio César, ele gravou e mostrou aquele demônio, porque tem aquele demônio no inferno, ele que tortura as almas ali, viu? Essa irmã viu esse vídeo do pastor Júlio César, ela ficou impactada, ela falou assim, missionária Laodiceia, tá vendo esse demônio? Eu falei, sim. Ele me arrastou para o inferno quando eu fui para o inferno. E esses demônios existem lá, irmãos. Ele arrasta, ele rasga as almas no meio, ele quebra os braços, ele quebra as pernas. Eu fui torturada, pastor Júlio César. E quando eu voltei desse arrebatamento que eu passei, né? Eu fiquei 5 dias, irmãos, da cintura para baixo, dolorido. Eu não aguentava as dores. E a missionária Franciele ficou também, com as pernas doloridas. Eu fiquei 5 dias e eu perguntei, Senhor, por que eu estou com essas dores na cintura? O Senhor falou assim, para você saber que o lugar aonde eu levei você é real. E eu não quero que as almas vão para aquele lugar. O Senhor falava para mim. Que 5 dias depois o Senhor tirou aquela dor do meu corpo. Pode falar, pastor Júlio. No entanto, meus irmãos, nós entendemos que são graus de tortura. Eu, por exemplo, também tive essa visão, né? Nas torturas, os graus de tortura. Existem pessoas, eu vi, eu cheguei a ver, mano, depois eu quero que você dá detalhe também o que você viu, alguma pessoa que te chamou a atenção. Eu lembro que cheguei a um certo tempo, no arrebatamento foi em 2020, 2018 para 2019, que eu fui em visão. Eu via ali, meus irmãos, naquele lugar, uma senhora. Eu sempre falo isso na live, os irmãos lembram disso, uma coisa que me destacou muito, meu. Uma senhora de cabelo longo, doutrinada, uma senhora que ela estava chorando no canto de uma rocha, e ali, meus irmãos, um fogo de 3, 4 metros de altura pegava e fazia aquele barulho, sabe? E tragava aquela mulher gritava, chorava com várias correntes nos braços. E eu perguntava ao monge, por que essa mulher doutrinada está aqui? Né? Quando ela virou, quando o anjo disse, olhe, perceba-se, ela virou de frente, a língua dela estava desenrolada, tinha 1,5 metro de língua. Ou seja, não sei como conseguiu arrancar. E ali naquela língua estava estacado alguns pregos. Por quê? Porque ela era doutrinada, mas ela gostava de contenda, fofoca. Ela tinha tudo, ela obedecia a palavra, ela obedecia tudo. Mas ela gostava de disse-me-disse, de compartilhar coisas das pessoas. Então ela estava ali por causa de uma fofoca, ou seja, por causa de uma vizinha que fez algo com o marido, ela morreu num acidente de carro, e ela fazia com que essa mulher, a briga do marido, foi incendiada para a igreja, todo mundo ficou sabendo de uma coisa pequena, de uma briga, uma discussão que tinha no lado familiar. Então eu digo a vocês, é coisas pequenas, né, irmã, que as pessoas descem lá. Não é, você pode falar, bom, eu matei ninguém. Segundo a Bíblia Sagrada fala que é tão muito sério isso. Gente, dá um like, falta 300 likes no vídeo, quase 1.000 pessoas na live, que bênção, hein? Pode compartilhar mais. A Bíblia Sagrada, ela menciona muito claro a evidência de você matar alguém. Quando a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus e vão para o inferno, os homicidas vão para o inferno, tem muitos lá. Aqueles caras que acham bandidão aqui, estão tudo queimando agora. Nós vemos que se você magoar o teu irmão, você assassinou ele. Então, é muito sério, a Bíblia condena totalmente qualquer tipo de brigas. Jesus odeia, ele falou assim, se você chamar o seu irmão de louco, já vai para o inferno. Foi Jesus que falou, louco, imagina, se eu chegar para a irmã, mãe, você tá louca. Se eu falar com a irmã que ela tá louca, já é réu de juízo, de sinédrio e inferno. Jesus fala isso em Mateus. Então você consegue entender que nós vivemos numa dimensão terrena, nesse movimento circular terreno, mas é preocupante a cada passo, é preocupante a cada pensamento, porque como Jesus falou conosco naquele culto, se ele vai julgar as ações, ele vai julgar pensamento e também ações do coração. Então é muito sério nós entendemos que daqui a alguns segundos, eu caí aqui agora, eu posso estar queimando naquele lugar. É questão de um teletransporte, né, irmã? É teletransportado. Você piscar aqui, ó, um piscar de olho, você já encontra numa região onde você não sabe voltar, você não consegue voltar, você não tem domínio sobre o mesmo, você é subordinado, você tem alguém que manda em você, que você não tem poder, você não leva fuzil, você não leva granada, você não leva celular, você não leva ninguém, você só leva a dor do desprezo que você teve de não concluir o chamado de Deus na sua vida. Então é muito sério a questão do inferno. Então a irmã está falando algo aqui que quando ela passou a ver as crianças, por exemplo, nós cortamos o coração, mas Deus não pensa como nós pensamos.
Você acha que Deus tem dó na hora de justificar? Não vai ter dó. Deus se ira. E a Bíblia diz, ai daquele que cai na mão de um Deus zangado. A Bíblia diz, ó, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Terrível coisa é. Então Deus não pensa assim, ele que fez as crianças, ele mata a hora que ele quiser. Ele é dono da vida, ele mata, ele fere, ele levanta, ele faz o que ele quiser, ele é dono. Nós não somos nada, ele é o dono do universo. Então, é só aceitar realmente que você está indo. Para encerrar, para não tomar conta da irmã, para que a irmã tenha mais experiência para contar, eu digo para vocês que a experiência maior que eu tive, né, também. Irmã Laodiceia, não sei se você chegou a ver nesse lugar. Sabe copo de sabe o copo? Você sabe um copo? Copo esse copo de bar. Copo americano, que chama. Americano, né, pessoal da live aí? Americano. Tinha um copo, como se fosse um copo no chão, aquele é um buraco formado aquele copo, e tinha uma grade na boca do copo ali. E um fogo queimava, uma pessoa estava lá dentro dessa grade, lá naquele buraco. O fogo, e cheio de espinhos, assim, cortava as pessoas, e queimava, o fogo subia, ela gritava para sair daquele lugar. É algo assim, meus irmãos, incalculável. A dor do inferno é incalculável. E eu digo a vocês, para vocês entenderem, por que Deus que ama tanto, vai lançar para no inferno? Aí eu pergunto para vocês, você perguntou para um Deus que ama tanto, por que você quis amar tanto a Deus e recusa o seu filho? E agora? Você vai responder o quê? É bate e volta. É bate e volta. Se a gente recusa o presente de Deus, Deus te recusa também. É uma mão de mão livre. Você bateu, voltou. É a mesma intensidade. O Deus de amor não vai mandar ninguém para o inferno. Você que pensa. Você que vai acreditando que não. Por quê? Porque você também julga, você também nega a eficácia do Espírito Santo. E é por isso que você vai condenado. Hoje você prefere um copo de conhaque do que a Jesus. Você está preferindo uma prostituição do que a Cristo. Hoje você tem toda essa regalia para você fazer o que você quiser, pois temos a lei do livre-arbítrio. Mas saiba de uma coisa, tenha detalhe de uma missão, um entendimento do seu coração, que esse mesmo livre-arbítrio pode condenar o que Paulo disse, há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. Pode continuar. Verdade, verdade. O que eu vi mesmo, pastor Júlio César, né, como eu falei, não posso acrescentar nem diminuir, o que me chocou, né, foi as crianças ali naquele lugar. E, irmã, como que é o grito das pessoas? O que elas fazem lá? Pastor, irmãos, não tem nem como eu... É porque as coisas, irmãos, espiritual, para a gente explicar, né, pastor Júlio César, não é, irmão, é um grito, assim, de desespero, irmão, de desespero. Eles têm, irmã, deixa eu perguntar, as pessoas que estão no inferno, elas se arrependem do que elas fizeram na Terra? Sim, elas se arrependem. Interessante, irmãos, que essas pessoas que estão naquele lugar, pastor Júlio César, eles pedem uma nova chance para Deus, né? Só que a chance é dada quando você está aqui, irmãos. Quando você está aqui. E os seus sentidos são muito mais aguçados naquele inferno. No inferno você sente ira, você sente ódio. É um grito, irmãos, assim, que não tem como explicar, irmãos. Não tem como explicar. Não tem como. E aquele lugar é um lugar que você não tem saída. Você só tem a porta de entrada. E o interessante é que os demônios ali, eles sentem prazer. Eles sentem prazer, irmãos, na tortura, no desespero daquele lugar. É uns gritos assim que, como eu vou dizer, não é um grito que você fica, não, é um grito de dor. É um grito assim que a pessoa... Olha, irmãos, eu vou falar para vocês, tem momento assim, quando eu lembro que eu fui nesse lugar, que eu estou aqui na minha casa, eu falo para Deus, Pai, se eu tivesse o poder de tirar aquelas almas daquele lugar, irmão, mas não tem como fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada. Eu fiquei muito chocada quando eu vi aquelas crianças naquele lugar, porque os demônios, eles rasgam as crianças. E o que eu mais fiquei chocada ali foi quando eu vi aqueles 3 pastores naquele lugar. Mãe, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esses pastores estão vivos na Terra? Então... Agora tá bom, vamos lá. Muitos vão perguntar. Gente, falta 100 pessoas para 1000 pessoas na live. Dá o like, falta 300 likes aí no vídeo, gente. Vamos dar um like, vamos compartilhar a verdade antes que chegue tarde demais, porque não é brincadeira as coisas de Deus, não. Tá? 900 pessoas, louvado seja Deus que estão chegando agora. Quem inscreve no canal já vai compartilhando. 900 pessoas é muitas almas para nós evangelizar. Presta bem atenção uma coisa aqui que eu tenho para falar. Vamos lá. Pastor Júlio, eu vi uma pessoa viva no inferno. Acontece? Acontece. Ela está na terra, mas como isso acontece? Como eu posso...
Biblicamente, eu posso te provar biblicamente. Posso te provar biblicamente? A Bíblia diz no livro de Tito, e também no livro de Tiago, que diz assim, ele diz assim, aqueles que estão vivos, praticando obras mortas, estão mortos. Ou seja, aqueles que estão vivos, praticando iniquidade, para Deus já está morto. Ou seja, como assim, então, essa alma que está viva aqui está no inferno? Porque assim, por exemplo, eu sou um fumante. Se eu estou morto, vivo, eu acho que estou vivo, porque eu vou até o bar beber e volto, irmã, eu estou achando que eu estou vivo, mas eu estou morto pela minha iniquidade praticada. A minha alma já está morta. Então, eu vou, o diabo fala, vamos fumar um cigarro? Eu faço? Eu obedeço. Então, se eu estou obedecendo a algo de morte e não de vida, eu estou sendo súdito e servo de um Deus ou de um reino. Qual é o reino? Satanás. Qual é o reino? Inferno. Então, eu já estou ligado no inferno. Se eu morrer, já estou condenado. Por isso Jesus disse, aquele que está vivo, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição viva. Aquele que está morto, crendo em mim, viverá. Por quê? Porque as pessoas já estão mortas, não em carne, mas em espírito. Por isso, meus irmãos, a carne não voga nada, porque a carne não vai para o inferno. Então, essas pessoas já estão, quem está entendendo da glória a Deus e na live? Então, todos que praticam iniquidade já estão no inferno. Já estão no inferno. Quando nós aceitamos a Cristo, ele tira nós da morte, da condenação e nos leva para a absolvição, porque ele é o advogado fiel. E o seu sangue nos purifica de todo pecado e das armadilhas e gastos, mas estando a alma em vida aqui. Porque se a alma está morta aqui, no sentido da carne, por quê? Que o corpo tem que estar em vida para se arrepender e sair do inferno? Porque foi aqui que foi o sangue, não foi no inferno. Foi aqui na terra que foi espargido. Então, aqui tem que ser confessado. Aqui tem que ser liberado essa vontade. Nossa, é muito forte o que eu estou falando aqui. Deus está me. Olha, irmão, estou sentindo uma glória de Deus muito forte. Muito forte. Glória a Então, quem está Deus. entendendo? Então, tem que ser aqui. Não pode ser lá. Então, mesmo estando aqui, você consegue encontrar lá. Por isso que a Bíblia fala também, ao contrário também disso, ele fala sobre Paulo dizendo que somos peregrinos numa terra estrangeira. Mas peraí, Paulo não era do céu, estava na terra, como que ele é peregrino? Peregrino significa, você não é daqui. Porque Paulo estava aqui, mas não era daqui. Então a ligação de Paulo era do céu. Ele estava em corpo, mas estava ligado ao céu. E é por isso, ao contrário, acontece isso. As pessoas em corpo aqui, pastores pregando aqui, mas estão já torturados no inferno. E como a tortura deles eles sentem aqui? Quando eles não conseguem dormir, não são felizes, eles são torturados. A alma está sendo torturada. Você que está em casa, você que é fã do cigarro, viciado em cigarro, você que é já amarrado nesses vícios, você está com a alma no inferno. Certo, irmã? Concorda? Eles estão com a alma É no inferno. verdade. É Vocês verdade. fazem por quê? Porque vocês fazem tudo que o diabo fala. Ó, vai fumar, você vai lá e fuma. Você está escravizado, você está acorrentado no inferno. E quando você aceita a Cristo, Glória a Deus. as correntes se quebram, a sua alma volta a ser integrada para uma nova aliança. Então, é muito sério esse entendimento espiritual, que muitas pessoas não acreditam, não confiam e não têm essa dimensão de visão. Né, irmã? É Então, verdade. nós precisamos começar a olhar dessa forma, que a nossa vida ela é muito, muito frágil e que é perigoso viver. Que se você cair agora aqui, olha só, por exemplo, teve uma morte aqui na Castelo Branco agora. Poxa, a pessoa está chegando no domingo na casa dos pais, numa macarronada, numa Coca-Cola, no meio-dia, mas eu sabia que nessa mesma noite, como dizem em Lucas 14, no 12 e 19, louco, essa mesma noite te Mentira. pedirão a tua alma. Pode continuar. Então, irmãos, eu vi esses pastores lá que estão vivos aqui. Não, quando eu vi esses pastores, interessante. A irmã Franciele tinha visto esses pastores, né, pastor Júlio César? E quando ela voltou primeiro do que eu. Não, eu voltei primeiro do que ela, porque ela demorou a voltar. Foi uma luta muito grande para ela voltar, né? E quando eu voltei. E depois a irmã Franciele voltou e eu nem sabia, irmãos, que ela tinha visto os pastores lá. Ela comentou com o pastor Júlio César que viu 3 pastores. Depois eu falei, pastor Júlio César, vi 3 pastores lá que estão vivos aqui na terra. Que se eles não se arrependerem e morrer hoje, cai lá embaixo. Cai lá embaixo. Lembrando que a irmã viu esses 3 pastores e falavam muito mal de mim, né? Eles não gostam de mim. Sim, sim, exatamente. Exatamente isso, igreja. E a outra vez que eu fui, eu estava na minha casa, né, na minha busca com o Senhor, e eu entrei dentro do quarto ali e comecei a falar com o Senhor, já estava sentindo novamente, né, o aceleramento do batimento cardíaco.
foi quando o Senhor permitiu que eu fosse em um lugar onde eu vi uma mesa negra, preta, uma mesa negra, muito grande, muito grande, muito grande. Era uma gruta e uma mesa muito grande, bem negra, escura mesmo, escura. E ali eu fui a esse lugar porque Deus queria que eu visse uma reunião dos demônios para atacar uma pessoa. E eu cheguei ali naquele lugar, né? Confesso, irmãos, que muitas pessoas pegam e falam assim: ah, eu quero ir no inferno. Irmãos, é terrível, sabe? Assim, eu sempre falo para o Senhor, Pai, se for para mim de novo, só se for novamente para o Senhor me mostrar algo para que vidas venham ser edificadas. E aí eu vi aquela reunião ali, eu desci com um anjo, e eu vi uma mesa negra, muito preta. E os demônios são terríveis, irmãos. Confesso assim para vocês assim que eu não gosto nem de lembrar, porque só em pensar que nesse momento tá caindo milhares de almas naquele lugar. Só pensar que nesse momento, né? Ali tem pessoas que lembram do nome do marido aqui na terra, do filho, da esposa. E ali eu vi aquela mesa, aqueles demônios se aproximando ali daquele lugar para fazer uma reunião. Eles estavam atingindo um jovem aqui na terra. E o Senhor me mostrou a reunião deles ali, naquele lugar. E aqueles demônios ali falando que ia destruir aquela alma, que ia destruir aquele jovem. Esse jovem está vivo na terra ainda. Ele está vivo na terra. E ali eu vi aqueles demônios. E aí o anjo do Senhor falou para mim que um daqueles demônios que estavam ali iria falar comigo. Irmãos, quando aquele demônio ele veio até a mim, eu gritei muito, porque eles são terríveis, eles são feios demais, irmãos. E aquele demônio ele veio a falar comigo, ele falou para mim assim, que se eu continuasse orando pelo aquele jovem, eu tenho orado por ele, ele falou assim, você é uma maldita, porque você tem orado, você tem estragado os meus planos que eu tenho a fazer. E aquele demônio, irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês. Aquele demônio falava para mim assim, que ele tinha colocado algo na vida daquele jovem para prender aquele jovem com aquilo, para aquele jovem não buscar a presença de Deus mais. E aquele demônio veio até mim e falou assim, para, você vai parar. Você vai parar de estragar os nossos planos, né? E naquele momento eu vi aquele demônio falando comigo, mas aí o anjo do Senhor foi e me já tirou daquele lugar. As 2 vezes que eu fui ao inferno. Passou-se uns meses, irmãos, eu tive outra experiência, o qual eu fui num lugar maravilhoso, irmãos. Da mesma maneira que o inferno ele é real, que o inferno existe. Eu quero dizer algo para vocês. Não acredite nesses pastores que têm falado assim, o inferno não existe. Esses teólogos que têm falado que o inferno não existe, que o inferno não foi inaugurado. Como que o inferno não foi inaugurado? Sendo que a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus fala assim do rico e Lázaro. Aquele homem, ele tinha regalias, aquele homem tinha roupas boas, ele tinha concubinas. Só que aquele homem que ele não tinha era Deus, ele rejeitou Jesus. Como hoje, pastor Júlio César, muitas pessoas estão rejeitando Jesus. Muitas pessoas estão negando Jesus. Muitas pessoas estão indo para aquele lugar pela sua arrogância, pela sua soberba, por blasfemar contra o Espírito Santo. Por muitas das vezes, Deus está usando um vaso na terra, um profeta, e falando assim, olha, Deus está aqui curando. Ah, não, isso aí, né? Deus está falando. Hoje eu estava aqui em casa, igreja, o Senhor falava comigo assim, minha serva, muitos vão descer ao inferno. Porque está blasfemando contra o Espírito Santo, eu estou usando aquele, estão falando que não sou eu. Irmãos, isso é muito sério, isso não é brincadeira. O inferno espera essas almas de boca aberta, o inferno espera. Eu posso estar aqui agora, irmãos, se eu tombar, se eu vacilar, se eu sair da presença de Deus, irmãos, se eu negar Jesus, se eu fazer a vontade de Satanás, irmãos, eu irei para aquele lugar. E o Senhor, né, irmãos,
Ele me levou até o inferno, até o céu, eu fui até o céu. Quando eu cheguei até o céu, um anjo me levou até o céu, irmãos. Eu vou falar o que eu vi lá no céu, tá? Em primeiro lugar, aqueles que vão ao céu e falam que vê a face de Jesus, está mentindo, porque você não consegue ver. Verdade. A glória, irmãos, inunda, entendeu? Eu vi as mãos dele furadas. Eu vi os pés deles, do Senhor, de Jesus, furados. E o Senhor falava comigo ali. O Senhor falava comigo. O Senhor, irmãos, há uma autoridade, ao mesmo tempo que aquela autoridade que emana dele, há uma ternura, há um amor. Olha, irmãos, é maravilhoso você estar perto de Jesus. É maravilhoso você estar naquele lugar. Olha, só de eu falar, irmãos, assim, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu não fui merecedor, nós não somos merecedores, irmãos. Eu não estou contando isso aqui para me engrandecer, para me falar, nossa, eu sou melhor porque eu sou pobre, miserável, pecador. E naquele momento que eu estava ali no céu, irmãos, o anjo me levou à sala das coroas, tá? Ele me levou até a sala das coroas, irmão. Já fui lá, já, irmão. Né? E desculpa se eu chorar, irmãos, porque... É forte. É um lugar lindo demais. Lugar. É lindo. Aquele lugar é lindo. Muitas das vezes eu me pego pensando, eu falo assim, Senhor, por que as pessoas se apegam com essa terra? Por que as pessoas, né, preferem ficar na imundícia do pecado? Por que as pessoas não sabe, não param, sabe, de tocar no seu próximo? Hoje nós não vemos mais o amor, acabou o amor. Hoje as pessoas, irmãos, entram dentro de uma live para machucar, né? Para falar palavras que ferem, quanto muitas almas hoje estão, né, passando por processos tão difíceis. Pastores, irmãos, que têm machucado o seu próximo, dará conta naquele grande dia do trono branco, irmão. Ninguém vai escapar naquele grande dia, não. E ali o anjo me levou até a sala das coroas, né? O Senhor pediu para o anjo mostrar... mas antes de eu falar da sala das coroas, falta 200 pessoas em casa que não deu like ainda. Então nós estamos 966 pessoas ao vivo. Vamos chegar a 1000 pessoas. A irmã vai falar vou dar o like, porque a irmã vai falar algo muito lindo. Eu já fui nessa... O irmão, ajuda, irmão, dá o like no vídeo aí que você que não deu. Aperta 2 vezes aqui, ó. Você que não viu, você vai ouvir agora o que é a Sala das Coroas. Coisa linda, poderosa. Vamos ouvir a irmã falar, vamos lá. E aí o Senhor pediu para o anjo me levar até a Sala das Coroas, né? Também vou falar só o que eu vi no céu, não vou aumentar e nem diminuir. E quando eu cheguei na Sala das Coroas, irmão, que coisa linda. Vocês nem possam imaginar, irmãos, que vale a pena você aguentar pedrada, vale a pena você aguentar calúnia por amor a Deus, irmãos. Olha, vale a pena, ainda que o mundo possa te rejeitar, mas Jesus, ele não te rejeita, igreja. Glória a Deus. Ainda que possa rejeitar você, mas Jesus, ele não te rejeita. E quando eu cheguei ali, né, eu vi a minha coroa. Eu vi diversas coroas com pedras, coroa com poucas pedrinhas. E eu queria pegar, pastor Júlio César, eu queria pegar aquela coroa, só que o anjo ele colocou a espada no meio, né? Porque o Senhor falou que não era hora ainda, né? De eu pegar a minha coroa. E, irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui que vocês nem imaginam. Estou me tirando aqui. Eu também estou aqui, meus irmãos. Os irmãos em casa também estão sentindo lá. Sabe? E aí, o Senhor pediu para que o anjo mostrasse as vestes santas, tá? As vestes, nossa, irmãos, no céu, as vestes dos santos, tá? Dos santos, daqueles que renunciam o pecado, tá? Daqueles que renunciam, irmãos. São vestes longas, até o punho, tá? Até a gola, assim, e toda branca, até os pés, toda branca. Eu vi as vestes naquele lugar, tremendo, maravilhoso. Eu vi, irmãos, eu vi. E ali o Senhor falava comigo, essas são as vestes dos santos, né? Por que o Senhor falava das vestes? Porque o Senhor, ele quer que nós se vestimos, irmãos. Que nós cobrimos o nosso corpo é santo. O nosso corpo é santo. E ali eu vi as nossas vestes, né, dos santos, toda branca, até aqui, largas assim, brancas.
É um branco, irmãos. Não é, como eu vou dizer, não é um branco igual da terra. É um branco totalmente diferente. É uma coisa assim, irmãos, tremenda. O Senhor, ele estava também com uma roupa que era branca. Vinha uma faixa, mais ou menos de uma cor assim dourada. Depois vinha outra faixa. Né, irmãos? Eu não vi o rosto de Jesus. Eu não posso falar, irmãos, eu vi o rosto de Jesus. Não posso. E naquele momento eu vi a sala das coroas, vi as roupas e voltei a falar com Jesus. Quando eu voltei a falar com Jesus, irmãos, o Senhor, ele falava para mim assim que ele estava muito triste com a terra. O Senhor, aleluia, Jesus. Oh, glória, aramandesh, amandoremei, camandoremedesh, emede camandai, rititita, de cabas, de cambo, de cá. Rabanduri, te cantarabas, te plas, te quemerás, andaio, che quemerás, te camandoreme, de camandai. Oh, Deus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Senhor fala para se santificar, igreja. Se santificar. Senão você não verá a sua coroa. Aleluia, Jesus. E ali, o Glória Senhor, a Deus. eu voltei a falar com Jesus. E o Senhor falava para mim assim, que ele estava triste. Irmã, passamos de 1000 pessoas na live. Que benção. Glória a Deus. E aí o Senhor falou comigo que ele estava muito triste com a terra, muito triste. E ali o Senhor falava para mim, né, irmãos, que ele ia descer com a ira dele, com esses pastores, dentro das igrejas que estão brincando com as coisas santas do Senhor, que estão levando as coisas de Deus na brincadeira. O Senhor falava para mim, filha, eu estou vendo tudo. Eu tenho contemplado tudo na terra. Eu descerei com a minha ira. Eu descerei com a minha justiça. E ali, irmãos, o Senhor falava para me trazer esse recado para os pastores, né? Que ele vai descer com ira, irmãos. A palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías 31. Ai daqueles que buscam conselhos que não vêm da parte de Deus. Que faz as coisas do jeito que eles acham que pode fazer. E depois que o Senhor falou para mim trazer esse recado para os pastores, né? Mostrou para mim as igrejas, como estão as igrejas na terra. Ele pediu para que o anjo me levasse em várias nações. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Ramanduriti Kamandarabá. Remanduriande comanai. Libiando somenas. Remanagato que amanai. Que forte, meus irmãos. Irmão, Aramando e decandarabaçomenai. Irmã, seu corpo tá brilhando aí, irmã. Tem um brilho em volta da irmã aí. Não sei se os irmãos de casa estão vendo aí. Eu tô vendo um brilho, irmã, muito forte na irmã aí. Olha só que forte, coisa tremenda. Acho que os irmãos estão lá, estão vendo lá, também estão comentando aqui, estão vendo um brilho em volta da irmã muito forte aí. E aí, nossa, eu tô me segurando aqui, igreja. Oh, Senhor. A irmã tá brilhando e aí. aí. O anjo do Senhor me levou. O Senhor mandou ele me levar em muitas nações. Eu fui em muitas nações, muito rápido. Eu vi bandeiras de muitos países, muito. Tá brilhando, cara. E nesse momento que o Senhor me mandou o anjo me levar, né, em várias nações, eu fui em várias nações ali. E quando eu voltei, o Senhor falou para mim assim, que estava me dando os dons da língua das nações. E naquele momento, foi a hora que o Senhor pediu para que eu voltasse. Eu voltei. Irmãos, o Senhor fala assim, que Ele ama muito vocês, mas tem pessoas que precisam consertar. Tem pessoas que precisam deixar muita coisa, irmãos. Tem pessoas que precisam abandonar. Porque para entrar naquele lugar, irmãos, nós não vamos entrar de qualquer maneira. Nós não vamos, irmãos. Não adianta a pessoa expulsar demônio, curar enfermos. Não adianta, irmãos. E naquele grande dia o Senhor fala, apartai-se de mim porque eu não te conheço.
Meu Deus. Porque eu não conheço você. Então, irmãos, quando eu voltei, eu confesso para os irmãos que eu não queria nem voltar. Porque lá você não sente saudade daqui, irmãos. Você não lembra que você tem filhos aqui. Você não sente saudade dessa terra. Você quer ficar só ali, só adorando a Deus. E quando você está perto de Jesus, você se prostra a Ele. Você se prostra. E você começa a falar santo, santo, santo. É coisa linda, irmãos. E a outra vez que eu fui também, no inferno foi só 2 vezes, tá, a igreja? Não posso falar que eu fui mais, só fui 2 vezes. Deixa eu somente explicar uma coisa, a irmã segura, não esquece que eu ia falar, porque Deus vai te dar condição disso. Lembrando que muita gente pergunta assim, está escrito na Bíblia, ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu. Pera aí. Eu provo para você na Bíblia Sagrada que isso aí são tempos. Ninguém foi ao céu senão aquele que subiu. Pera aí. Como não foi? O apóstolo Paulo foi depois que foi dada essa mensagem na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo foi, João foi também. Então, existe o cronograma do tempo, tá? Então, para muitas pessoas falar, mas ninguém foi ao céu que ninguém subiu do céu. Existe o cronograma do tempo. Depois disso, Paulo foi, João foi ao céu. Então, e até hoje, o Espírito Santo, que desce com o seu poder, dá essa continuidade de poder, porque ele é o mesmo. O mesmo Espírito que levou Paulo, qual é a diferença entre nós e Paulo? Nenhuma. Verdade. Só as obras, que foram maiores que a nossa. Mas é isso que as pessoas, né, elas intentam contra esse sentimento. Você tem essa relação entre o próprio Deus a entender que ele não mudou a sua característica de poder e tampouco mudou a sua forma de trabalhar. Amém, irmã? Pode continuar. Amém. E eu voltei, irmão, dessa primeira experiência que eu fui até o céu, tá? Na segunda vez, eu estava na igreja. Era pela tarde. Eu tinha saído do meu serviço e passei na igreja. E chegando lá, né, o pastor falou assim para mim, missionária, Deus tem algo para a irmã. Eu falei, amém. E eu fui novamente. O anjo me levou novamente, irmãos. Novamente eu estive perto de Jesus. E quando eu cheguei lá, irmãos, né, o Senhor falou algo comigo, assim, que é entre eu e Deus mesmo. Algo que o Senhor falou para mim, né? E o Senhor, ele falava, irmãos, que ele está muito próximo. O arrebatamento está muito próximo, irmãos. O Senhor, ele falava para mim que era para nós, né, se prepararmos, que era para nós, irmãos, se santificar, buscar. Se você deixou de orar, se você era um homem fervoroso, uma mulher fervorosa que orava, que jejuava, que buscava nas madrugadas e você parou, o Senhor falava para mim que é para voltar, irmãos, porque está tudo preparado, irmão, já está tudo preparado. O Senhor falava para mim, está tudo preparado. Não vai demorar muito, irmãos, né? E naquele momento o Senhor falava comigo. O Senhor, naquele momento, ele entregou algo nas minhas mãos ali. Ele colocou algo nas minhas mãos. E aquele algo, né, eu trouxe. Ele colocou nas minhas mãos e colocou dentro do meu coração aquilo. E o Senhor só mandava trazer mais um recado para a igreja, que era para que nós, irmãos, se arrependesse e para que nós não se corrompesse, porque há muitos falsos profetas que estão, irmão, levando muitas pessoas ao engano, à mentira, né? E o Senhor só falava isso para mim, só, e mais nada. Eu não vi mais nada, né? O Senhor não me levou mais nenhum departamento. Ali foi algo que ele precisava realmente falar comigo, né? Algo assim que o Senhor estava falando comigo. E ali, irmãos, eu retornei novamente. Então, foi 2 vezes que eu fui ao inferno e 2 vezes que eu fui ao céu. E agora estou esperando o tempo de Deus, se o Senhor me permitir novamente, que eu tenha mais uma experiência com Ele, para que a igreja venha se despertar, irmãos. Nessa live que o Senhor hoje preparou para nós, o Senhor está visitando muitas pessoas, pastor Júlio, viu? Tá sim, tem pessoas estão chorando na live aqui, estão dizendo que estão chorando muito. Sabe, irmãos, não há tempo de nós se apegarmos com nada dessa terra mais.
nada dessa terra, irmãos. Sabe? O mundo será destruído, irmãos. Eu tive uma forte visão que o Senhor me mostrou. Olha, irmãos, eu via do alto céu pedras de formato, como vamos se dizer, vamos pegar baseado, pastor Júlio César, um saco de cimento, né? Eu via pedras de fogo caindo do céu. Essas pedras caíam, queimando tudo, queimava casas. Eu via pastores correndo para um lado para o outro, tudo queimados. Eu via desespero das pessoas. Eu via grito das pessoas. E aquele desespero, pessoas correndo para um lado para o outro, para um lado para o outro, e caindo fogo, né? Saraiva que fala, caindo. Fogo, Saraiva. Queimando as pessoas, irmãos. E ali o Senhor mostrava para mim, falava para mim, filha, isso vai acontecer. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, igreja do Senhor. Você tem que ter somente uma meta na sua vida. Qual é? É herdar o céu, irmãos. Se salvar. E se salvar. É necessário, irmãos. Você tem que lutar por isso. Você tem que lutar. E lá no inferno tem mais mulheres do que homens naquele lugar. Mais. Irmã, aproveitando, por que tem mais? Porque a mulher, ela se joga mais na vaidade. E Deus condena os atos de vaidade. Você aí que prancha o cabelo, por exemplo. Você faz uma chapinha no cabelo. Por quê? Qual é a necessidade? Para ficar bonita, para me sentir melhor, para me sentir mais confiável. Então, é sinal que você é triste. Para me sentir feliz, é sinal que você é triste. Então, essa tristeza, ela não é recuperada através de uma prancha de cabelo e também, quando o Pedro disse, no alisar de cabelo. Ela é compreendida através de um novo nascimento, de uma unção poderosa que vem do céu, que te alimenta de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, muitas pessoas falam assim, mas pastor, qual que tem a ver uma igreja, uma irmã que usa salto alto? Peraí, vamos lá. Salto alto. Você usando o salto alto, vamos colocar, eu já falei isso aqui, eu vou reprisar, porque tem mais de 1.071 pessoas aqui, irmã, e eu preciso reprisar isso. Vamos colocar que você que está em casa, você coloca o shortinho curto, os pastores que estão ao vivo aí também, que apoiam namoro dentro da igreja, pastores que apoiam mulheres pintadas, maquiadas, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia do juízo. Porque é ovelha desgarrada do pasto. Elas não têm Deus, não. Esse povo não tem o Espírito. Eles são sensuais e não têm o Espírito. São sensuais. Vamos colocar que você coloca uma short curto. Olha para mim, para cá. Todas as mulheres. Não é machismo, não, nem feminismo. É uma realidade. Os homens também têm homens aí que andam com calça apertada. Você coloca uma saia curta, você vai até o mercado. Quando você chegar até o mercado, o padeiro olhou você, ele é casado, ele cobiçou sua bunda. Vou falar logo o papo verdadeiro, mano, para todo mundo entender que é brasileiro. Seu bumbum, sua bunda, ou o que se seja. Ele cobiçou você, os seus peitos estavam tudo solto, ele cobiçou. Mas peraí, a Bíblia diz que se cobiçar, já adulterou. Então ele é casado, se ele cobiçou, ele adulterou. Você matou uma alma pela sua bunda. Já viu você matar pessoas por bunda? Uma bunda sua pode levar uma pessoa para o inferno? Então, aí Paulo fala, o que vocês estão fazendo com o corpo? O corpo não pode ser instrumento de perdição, ele não pode levar alguém para a condenação. O corpo tem que ser instrumento de edificação para Deus, porque ele é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós. Mas se é que o Espírito Santo habita em vocês. Ou seja, existe uma coerência muito relativa em quem tem no corpo Cristo e quem não tem Cristo. Porque quem não tem Cristo é vulgar, é sensual, é vaidoso. Porque Cristo era o quê? Cristo era humilde. O Espírito Santo de Deus, ele não é da terra. Então, ele não vai querer nada desse mundo no corpo. Ele vai querer uma roupa tampada, executada assim. E eu quero dizer uma coisa bem clara e evidente, irmão. Eu vou dizer uma coisa bem aqui para que eu quero deixar para as doutrinárias. Vocês acham que vocês são tão doutrinárias? As mulheres muçulmanas são muito mais doutrinárias que nós, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas não é prudente que a luz é só o olho para fora. Por quê? Porque é uma regra de santidade que eles têm. E nós falamos que tem Jesus e não cumprimos essa regra. Fugimos de uma regra que os filhos das trevas têm. Olha que loucura. Ou seja, eles não é prudente do que o da luz. É uma vergonha um crente pentecostal hoje doutrinário aqui perto de uma mulher muçulmana, de uma freira. Uma freira anda mais vestida do que as crentes de hoje.
Olha que vergonha. E aí depois os crentes vêm querer falar de catolicismo, de Maria que adora João, que adora o Expedito. Mas as freiras dão um baile na igreja hoje. Verdade. As Verdade. freiras dão um baile em vestimenta. As freiras dão um baile em você que fica falando em língua, achando que é pentecostal, falando que está tudo santíssimo. E, então, eu quero dizer a vocês, essa é uma realidade que deve ser formada. Então, no inferno, mulheres que deixaram com seu corpo ataviada para um noivo estranho. Qual que é as vestes que Isaías fala? Veste de retidão, manto de justiça, manto de santidade. Ou seja, essas vestes que vão lá para o céu. Então, as vestes de retidão, de caráter. Hoje tem mulher que também não adianta a mulher ter saia longa com a língua no pé, como eu vi aquela mulher no inferno. Então, existe muita interação disso aí, que tem muita doutrinada que é sem vergonha, que é cobiçosa, que é mentiroso, que é falso, e vai para o inferno mesmo com veste. Veste não salva, também condena. Pode falar, irmão. É verdade, irmãos, né? Não saindo do contexto. Só para executar, o Espírito Santo mandou falar outra coisa aqui. O Espírito Santo mandou falar. Vocês, por exemplo, nasce um filho de vocês. Vocês deveriam ser presos, vocês que furam a orelha da criança. Vocês deveriam ter preso, viu, seus filhos do diabo? Porque a criança não tem poder nenhum para falar eu quero ou não quero. Vocês mutilaram o corpo que Jesus fez com tanto amor no ventre, sem nenhum furo. Olha, a minha não tem furo. Por que a tua tem? Porque você adulterou. E quando fala de adultério, não fala somente aquele cara casado que sai com a mulher, não. Ele fala de adulterar a imagem de Deus, que não é mais a imagem. Vocês pegam uma criancinha, vocês têm coragem de pegar, furar a orelha de um bebê que não escolheu o que ele quer na vida dele? Vocês executaram, vocês cravaram, arrancaram uma carne que Cristo fez, ou seja, adulterou a imagem de Deus. E não adianta vir com brabeza, não. O poder do Espírito Santo te queima, Satanás. Porque aqui é a verdade. Se vocês quiserem ver nesse canal aqui, é o canal da verdade, que vai levar para o céu. Eu caí, eu pequei, eu fui para o mundo, eu sei como o mundo é. Eu, depois de pastor, eu desci a sepultura do inferno. Se não fosse o Senhor lá no céu, arrancar minha alma de lá, eu estaria hoje morto, irmã. Eu estaria morto. E sabe por que eu estaria morto? Porque a maioria desses pastores vagabundo e pilantra, ladrão de dízimo e oferta, não foi atrás de mim. Então, eu digo a vocês, eu não estou aqui por dinheiro, a irmã também não está. Nós queremos vocês no céu, porque o inferno está tragando vidas a mais de metros. E tem muitas almas caindo agora. Se você ligar no necrotério da sua cidade, você vai ver lá que tem muita gente sendo rasgada, porque o velório vai ser amanhã. O velório é amanhã. Morrem por dia 150 milhões de pessoas. E você vai morrer, rapaz. Olha para mim, você que está em casa. Você vai morrer, nós vamos sepultar o teu corpo. Logo, logo é você que vai cair. E aí você vai lembrar de tudo essa live. Quem for pro inferno lembra, irmã. Lembra totalmente do pastor Júlio, lembra que fez aqui na terra. E vocês vão falar assim, maldita hora que eu não fui sacudir a poeira dos meus pés para acordar para uma realidade. O mundo mente. O mundo é mentiroso, o mundo é uma ilusão, tudo isso vai acabar, nós vamos morrer, vai ficar aqui. Silvio Santos não levou nada, nós vamos ir para a eternidade, e nessa eternidade ela é cabível de erros e acertos. Se acertou, Cristo. Se errou, condenação. Ainda que matou, roubou, que fez, vai ser condenado. Mas Cristo está aqui hoje nessa live, pedindo para que vocês abrir o coração de vocês. Nós estamos aqui, eu e a irmã, como literalmente, vou falar literalmente, soldados de Cristo, anunciando antes que ele volte. Nós estamos trabalhando, você tem uma ideia? Parece que está fazendo mais, mas estamos trabalhando. E cadê o nosso salário, pastor Gil? Nosso salário não é aqui, é lá no céu. Nosso salário é a eternidade. Nós não ganhamos dinheiro, nós ganhamos sofrimento para fazer uma live como essa, para chegar dentro da sua casa e fazer você acordar antes que seja tarde demais. O que adianta ser bonita para o homem? Os peitão, roupinha curtas. E para Deus você está indo condenável e ele vai junto com você. O que adianta ser bonito para o mundo? O mundo passa, as concupiscências do mundo também passam com ele. Mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Nós estamos, meus irmãos, depois que nós aceitamos a Cristo, vou relatar a coisa bem verdade. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não temos mais livre-arbítrio. Nós somos agora cheios de regras e leis dentro da palavra de Deus. Acabou o livre-arbítrio, né, irmã? Acabou o livre-arbítrio. Nós somos agora, Paulo diz, nós somos escravos de Cristo. Então, só para não tirar o tempo da irmã, vou dizer uma coisa. Olha aqui, eu tenho mais de 1.000 pessoas aqui. A maioria está aqui, ó, saiu do meu canal porque um dia eu caí, irmã. Porque um dia eu fui para bebedeira. Mas ninguém sabia por que eu fui para lá. Eu estava depressivo. Me acusaram, me julgaram. Tem pessoas aqui, minha irmã, que saíram do canal, não me seguem mais, porque, minha irmã, foi atrás de contenda de irmãos que falaram mal de mim, sendo que os irmãos, você dá exemplo, porque Deus odeia contenda. Era para estar orando por mim. E tá aqui hoje, irmã. Tá aqui com essa cara de quem foi batizado no limão, olhando para mim, dizendo, mas como que ele levantou tão fácil assim? Não foi tão fácil, não. Houve uma briga no inferno. Alma lá no crack, na bebida, na prostituição. Mas o Espírito Santo, com poder e autoridade, foi lá e falou: esse é meu.
E a Bíblia diz assim, que ele preparou e está preparando agora uma grande mesa na presença dos meus inimigos. Não, qual diz? Daqueles que querem o meu mal. Hoje eu estou firme, forte, cheio do Espírito Santo, para dizer a vocês que não vale a pena ir para o mundo, porque eu fui de cara na tristeza, na angústia, na dor, no sofrimento. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Então eu quero dizer para todos aqueles de vocês, se arrependam, meus irmãos. E outra coisa, para encerrar, lembra quando eu caí? Vocês viram aí na live, eu no baile funk lá? Você não foi o primeiro a compartilhar o meu erro? Todos que compartilham erro cometem escândalo. O que peca não é escandaloso. Escandaloso é o que compartilha o pecado. Se vocês não se arrependeram do que fizeram comigo, vocês estão tudo com fogo do inferno. Porque vocês praticaram e destruíram vidas. Porque eu era a essência de Cristo. Eu somente pequei. Quem comete escândalo, irmã? Quem peca ou quem compartilha? Quem compartilha. Quem compartilha. Quem compartilha. Compartilha. Porque pecar todo mundo peca. Pecar todo mundo peca. Falhos, Todos né? pecaram. Então, se eu pegar a irmã e compartilhar o erro da irmã, ah lá, o pastor Júlio caiu. Na hora que eu estava lá resgatando vidas na clínica, ninguém compartilhava. Quando eu estava lá resgatando, batendo, morrendo pela vida do Pedrinho Matador, o final do Pedrinho Matador, ninguém compartilhava. Porque o mundo gosta de injustiça. Se eu ficasse fumando maconha aqui, irmã, fumando maconha e cheirando cocaína, isso aqui daria 3 mil pessoas ao vivo, e a mim estaria no Instagram, lá, o pastor lá fumando ao vivo. Mas como nós estamos falando de justiça, ninguém compartilha. Verdade. Pessoas têm medo de dar um like, porque o mundo ama o escândalo, o mundo ama a mentira, o mundo ama falar do que caiu, mas não fala daquele que levantou. Essa é a realidade. Toma no peito, Satanás. Verdade, pastor Júlio, é verdade. Porque, irmãos, eu sempre falo uma coisa. Quando um pastor verdadeiramente ele quer a tua alma para levar aquele lugar maravilhoso, ele vai falar a verdade. Hoje, Satanás tem colocado na mente das pessoas. Ah, mas o inferno não existe, o inferno aqui na Terra. Se o inferno fosse aqui na Terra, estava bom demais. Estava ótimo, mas não é não, irmãos. O inferno, ele é real. E lá no céu tem casas. Tem casas lá no céu. Tem casas, viu? Então, eu falo para vocês nessa noite, irmãos. Não há tempo mais. Não há tempo mais de brincar de ser crente. Parar de brincar de ser crente. Parar de ser mentiroso. Parar de ser adúltero. Vamos parar com isso, irmãos. Ixi. Vamos parar de tocar. Porque a palavra de Deus fala no livro do Provérbios que Deus, ele abomina aquele que fala mal do seu próximo. Viu? Dentro das igrejas tem crentes assassinos, tá? E o lugar dos assassinos é lá no inferno, tá? Tem uma irmã que ela vivia metendo pau nos outros dentro da igreja, falava mal dos outros dentro da igreja, falava mal do ciclo de oração, falava mal dos pastores, falava mal de todo mundo. Essa irmã morreu. Quando essa irmã morreu, a filha dela pediu para que o anjo mostrasse onde estava a mãe dela. A filha dela orou na madrugada e falou: Senhor, eu quero saber onde é que está a minha mãe, para onde a minha mãe foi, porque ela era uma serva de Deus. Ela pregava a tua palavra, Senhor. Aí o anjo levou ela, arrebatou ela. E quando o anjo levou ela, levou em um lugar que tinha 2 portas. Uma das portas estava escrito assim: lugar de assassino. Aí o anjo abriu a porta e falou assim: sua mãe está aqui. Ela falou: como minha mãe está aqui? Minha mãe pregava a palavra, minha mãe fazia obra. O anjo falou assim: sabe por que a sua mãe está aqui? Porque ela matou muitas pessoas dentro da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes Deus está usando ali o vaso de Deus. Deus está aqui nos usando pela misericórdia dele para abrir os teus olhos, para que você venha se arrepender e você fala: ah, será que é Deus que está usando? Você pode estar blasfemando. E aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo lá no inferno, eles se transformam em um monstro, tá? É horrível. Então, nesta noite, é noite de arrependimento, é noite de você começar a se consertar, é noite de você entrar dentro do teu quarto e você falar: Senhor, eu preciso me libertar, eu preciso parar de ser crente fofoqueiro, eu preciso de parar crente, de ficar seguindo pessoas que não estão vivendo uma vida conforme o Senhor quer que viva, né? Para com isso, igreja. Vamos parar. Nós somos apenas, irmãos, vasos do Senhor. Você vê que eu não aumentei nem diminuí, eu falei apenas o que eu vi. Não estava no final: eu vou ouvir isso, ouvir aquilo, sendo que eu não vi. Eu tenho que falar aquilo que eu vi, né? Hoje nós vemos, pastor Júlio, arrebatamentos mentirosos. Hoje nós, sabe por quê? Porque Satanás também lhe arrebata. Sabia? Satanás, eu falei para os irmãos. Eu falei para os irmãos. Eu falei para os irmãos. Só para quando eu comecei com o arrebatamento, foi em 2010. 2010, foi. 2010 para 2011, mano. Eu comecei, o anjo mostrou para mim. Foi isso mesmo. E o anjo, eu sempre vi o anjo comigo. E depois começou muita gente a arrebatar pessoas aqui na internet. O anjo falou: para.
Para, porque estão escandalizando. Os demônios estão fazendo o que você está fazendo. Vamos parar por um tempo. E fiquei mais de 7 anos, 6 anos sem trazer arrebatamento no canal. E outra, e as pessoas, esses pastores, o diabo engana eles, vão enganando eles. Eles estão achando que. Porque eles vão imitando. Gente, nunca imita ninguém, busca sua própria unção. Nunca Verdade. imita. Porque o diabo está na imitação. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que quando Moisés joga um cajado, o que acontece? A Bíblia diz que ele transforma em cobra. Mas também a Bíblia diz que vem os faraós, os mestres jogam também o cajado e transformam em serpente também. A Bíblia diz que tem uma mulher que vê Eliseu passar e diz, vai aí um homem de Deus. Mas quando a Bíblia diz que também tem uma mulher enganadora que vê Paulo descendo, olha aí, grande homem de Deus. Então, tudo é uma imitação. Ele imita. Cuidado com a imitação. Seja você, pastor. E muitos de vocês estão enganando. E eu falei, meu Deus, olha que engano. A pessoa fala que eu já vi, irmã, pessoas falam assim, ó, eu fui para o inferno, quer dizer, eu fui lá para o inferno, e não, cheguei no, desculpa, fui lá para o céu, e cheguei lá no céu e eu vi a face de Jesus. Não, onde você vê a face de Jesus? A face dourada de Cristo? Não tem como ver. Então, arrebatamentos que não contradiz, que contradiz o Espírito, toma muito cuidado com isso. Irmã, pode continuar. Só para falar a última coisa aqui. Irmãos, se Deus ele dá uma experiência para você ir para o inferno, é porque ele quer que você deixe alguma coisa na tua vida, não é? Como que as pessoas hoje falam que vai para o inferno, aí tá usando brinco ainda, tá usando batom ainda, tá pintando o cabelo. Como que essa pessoa fala que foi para o inferno, viu tanta coisa e permanece do mesmo jeito? Como, irmão? Não existe isso. Se Deus ele leva uma pessoa, um homem, uma mulher para o inferno, é que ele quer mostrar para você que se você permanecer no seu pecado, você vai para aquele lugar. Eu não falei para vocês que quando eu tocava no meu véu, eu pintava meu cabelo, o Senhor falou para mim, se você continuar tocando, minha serva, você vai para aquele lugar. Tá? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso, irmãos. Hoje nós estamos vendo, né, muitos arrebatamentos falsos, mentirosos. Pessoas que não vê nada e estão falando que viu. Ah, eu vi isso, aquilo. Tem que tomar muito cuidado, irmão. Nós vamos dar conta de tudo que sair da nossa boca naquele grande dia, do trono branco. Naquele grande dia, ninguém vai poder escapar, não, irmãos. Naquele grande dia, Deus vai ressuscitar. Aquelas pessoas que morreram no Titanic vai ter que, tudo ressuscitar e estar perante ao Senhor, irmão. Se a palavra de Deus fala que dará conta, grandes e pequenos, até aquelas crianças, irmãos, vai ter que dar conta. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. O tempo está findando. Jesus está às portas. Jesus está voltando, irmãos. Está voltando, está voltando. Se ele preparou hoje essa live, foi uma guerra para mim poder fazer essa live hoje. Só Deus sabe. Só Deus sabe a guerra que eu travei essa madrugada na oração. Olha, o inimigo lutou comigo, irmão. Porque... e outra coisa que eu vou falar. Não é porque você vai para o inferno, que você vai para o céu, que vai garantir tua salvação, não. Muitas pessoas acham assim, né, pastor? Ah, eu fui para o céu, fui para o inferno, já estou salvo pela graça. Continua fazendo as suas coisas que você fazia. Continua. Dá um desvio para você ver. Eu sempre falo isso. Eu posso estar aqui agora, amanhã pode vir a notícia. O Senhor veio para a missionária, o Senhor veio para o pastor Júlio. O Senhor pode vir para você que está nessa live. E aí? Muito sério mesmo. Você vai continuar? Você vai continuar, irmãos? Como que você fala que você ama o seu irmão? Ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não está em um livro de Salmos? Que união é essa, irmãos? Você não está vivendo o que está escrito aqui, não. Você fala que você ama o teu irmão, só que você fala mal, você fofoca, você pega seu celular e fica ali, então você viu, então aquele ali caiu. Então, irmãos, toma muito cuidado. É isso mesmo. Toma cuidado, irmãos. O Senhor, nesta noite, Ele está abrindo os nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós possamos entender. Entender que assim como o céu existe, o inferno existe, irmãos. Se vocês soubessem, o mundo espiritual é muito mais real do que aqui, que nós estamos na Terra. Tá? Muito mais, muito mais, muito mais. Tá? E uma certa feita o Senhor falou para mim também, filha, sabia que aqui na Terra tem demônios que andam no meio da gente como fossem seres humanos? Talvez você fala com um demônio e não está sabendo, achando que é um ser humano, mas é demônios. Então temos que tomar muito cuidado. Até aqui, pastor César,
O Espírito Santo de Deus me guiou a falar. Amém? Glória a Se eu Deus. passar daqui, não será mais o Espírito Santo, igreja do Meu Senhor. Deus, forte, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Irmão, vocês veem que é uma mulher que tem temor a Deus. Até aqui. Acabou. Vocês que estão em casa, vocês devem entender uma coisa. Eu vou aproveitar o ensejo para dizer algo aqui. Mas como que eu como que eu descobri essas especulações sobre o inferno? Me perguntaram uma vez, meu missionário, que mas se tem pessoas gritando, dói o corpo, a pessoa vai lá e chora de dor, sendo que o corpo dela está aqui na Terra. Como funciona? Vou explicar para vocês como funciona. Vocês querem saber? Quem quer saber, diga glória a Deus. Glória a Lá, Deus. quem quer saber? Quer saber, irmã? A irmã quer saber? Glória a Deus. Como que sente a dor? A dor é o seguinte, deixa eu ver aqui se eu pego vocês aqui, vou pegar algo aqui muito interessante. Sempre falei isso para muitas pessoas aqui não conseguem entender. Muita gente quer saber. Tá vendo isso aqui é uma banana, não é? Uma banana. Uma banana. O que acontece? Foi assim que o anjo disse para mim. Eu vou cascar essa banana agora, eu quero ver se vocês veem que realmente o mesmo formato de fora e de dentro. Ó. Você vê, ó, o mesmo formato. Ó, mesmo formato de fora. Ah lá, é o de dentro, tá vendo? Mesmo formato. Só mudou que tinha uma casca aqui, não é? Então, a casca aqui. Exato. Essa casca é o nosso corpo. Então, a alma é igual ao corpo. Aí você poderia pensar, mas peraí, como que sente dor se o corpo está aqui? Se eu beliscar um defunto, irmã, ele vai gritar, ai? Não. Porque a dor que sentimos não é do corpo, é da alma. Da alma, né? É apenas ferindo a alma. Quando belisca a banana aqui, o corpo, quem está entendendo de glória a Deus, atingiu o que está dentro. Então, quando você está triste, por exemplo, a sua tristeza não é do corpo, é de dentro de você. Então, ela depara porque pelo semblante. Pelo semblante. E foi aí onde o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi o anjo Gabriel que disse para mim, disse, olha, quando falarem isso, façam a comparação da banana. E sempre, na minha vida inteira, foi pregando sobre isso e dando essa intenção de que é o de fora e de dentro. É como a laranja também, né, irmã? A laranja, o formato de dentro é o de fora. Então, a laranja também posso pegar um exemplo assim. Então, quando você sente, por exemplo, beliscar você, essa dor não é da carne, gente, é da alma. E ouve-se, até mesmo expliquei no último vídeo, na última live, que está sendo umas bênçãos, da irmã até me perguntou, mas como pode uma pessoa que pode perder a perna aqui e lá eles perdem de volta de novo? Por quê? Porque a alma não desintegra. O corpo, sim. A alma, não. Quem da live aqui já ouviu falar que cadeirante sem perna estava sentindo cosquinha no pé? Existe muito isso. Se você pegar para a cadeirante e falar, você sente a perna? Ele falou, eu sinto que ela como se ela estivesse aqui. Isso é uma realidade, porque no mundo espiritual ela está lá. A alma não desintegra. Então, quando o demônio pega e arranca a sua cabeça, lá no inferno, ela volta de novo para sentir a mesma dor. Olha lá, muita gente já viu isso aí, verdade, verdade. Então, o que eu quero dizer a vocês que estão em casa? Irmãos, nós estamos vivenciando os últimos dias. É a última hora. Estamos vivendo o último chamado, a última trombeta, o som da larida, o som da trombeta do arcanjo. O arrebatamento está próximo. Estamos vivenciando dores de parto, a terra está sentindo dores. Olha os nossos jovens que se dão de Farma Aura. A irmã já fica falando que você o quê? Farma Aura? Farma Aura, uma pessoa fica assim, ó, assim, ó, Farma Aura. Quem já ouviu falar? É um novo espírito de confusão para os jovens de hoje. Ô, irmão, os jovens estão assim, ó, falando que estão competindo. Então, estamos vivenciando um tempo onde os demônios estão pegando a juventude, está destruindo a massa cefálica dos homens. Então, estamos vivenciando os últimos dias. E eu peço a todos vocês que estão em casa, que vocês não deixem passar a oportunidade de aceitar esse Jesus maravilhoso na sua vida. Mudar o seu consentimento de viver, entender que tudo isso vai passar, que essa terra tudo passa. Paulo disse uma coisa muito interessante, ainda que esse tabernáculo se desfizer, ganharemos um outro tabernáculo não feito por mãos humanas, mas eternos céus. Qual é o tabernáculo? Feito por mão de Deus. Não esse tabernáculo, esse corpo que vai se desfizer, ele vai cair. Uma hora esse corpo vai descer à sepultura. E assim como nós levamos pessoas até o depósito das almas, que se chama cemitério, assim levantaremos vocês também. Verdade. Quem sabe, eu amanhã venho falecer. Eu vou dormir hoje, porque dormir é perigoso, né, irmã? A irmã sabe que dormir é perigoso. Dormir é perigoso demais. Dormir é perigosíssimo. Quem não sabia disso? Porque se você dormir, pode ser a sua última dormida. Pode ser a sua última. Mesmo som que você apaga, que você vai para a eternidade e não acorda amanhã, o pessoal vai acordar você, está com o corpo duro no chão, ou no colchão.
Então, muita gente morre dormindo. Então, dormir é perigoso. Dormir é muito perigoso, gente. Porque dormir você não sabe a hora que você vai partir. Aqui na Terra você está, pelo menos, olhando e vigiando. Mas dormindo é apagou aqui para a eternidade. Então, você imagina que se eu dormir agora e morrer, né, aqui na madrugada, amanhã o meu corpo vai cheirar mal aqui nesse lugar. Vai falar, pastor Júlio morreu, oficial, luto, igreja Sentina de Mim, pastor presidente da igreja, morreu, pastor Júlio César, tal, tal, tudo bem. Nesse exato momento que a irmã vai levar o meu corpo, a irmã vai no meu velório, não vai? Vou, Não mas vai. você não vai morrer agora não, hein? Em nome de Jesus, eu gostaria que eu morresse essa noite, mano. Olha, eu Se vou Deus me morrer levasse essa agora. noite, irmã, agora eu vou estar falando do céu. Eu falei, Deus do céu, me leva logo. Eu não vejo a hora de partir. Ainda tem Então, muita coisa para fazer, pastor Júlio. vamos embora, vamos em frente até a morte. Então a irmã iria para o meu velório, mas a irmã ia viver ali, a irmã ia me carregar, tal, 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 tal. Mas também tem um detalhe nessa história. Não é porque o pastor Júlio que morreu, você vai ver o terno e gravata, os irmãos cantando o hino da harpa, porque eu fui para o céu. Porque tem muito pastor que faz coisas escondidas. E depois que morre, canta o hino da harpa no velório, mano, aí tu fala, vai estar morrendo com o corpo e o rosto. Vai estar fazendo coisas escondidas. Então não adianta. Naquele dia, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Não adianta esconder. Pastor Júlio, deixa eu falar uma coisa aqui. Não quero tomar muito tempo. Olha que forte, Deus me trouxe aqui algo. Eu conheci uma irmã aqui na cidade de Limeira, né? E essa irmã congregava em um ministério, só que ela tinha ódio do pastor. Ela tinha um ódio muito grande do pastor. E Deus sempre me colocava perto dessa irmã para falar para ela: perdoa o pastor, irmã. Perdoa o pastor, tira a mágoa, tira o ódio. E ela falava assim para mim: eu não consigo perdoar ele, não consigo. E Deus sempre me usando para falar. E aí eu lembro que a última vez que eu conversei com essa irmã, que eu falei para ela, o senhor manda dizer para a irmã perdoar, né? E dali acabou. Quando passou 2 dias, eu estava lá na evangelização na rua, com o meu megafone evangelizando, encontrei um pastor amigo meu, pastor Jean, e falou assim para mim, missionária Laodiceia, a irmã Dalvina faleceu. Eu falei, como assim? Faleceu. Eu falei, mas ela estava ontem na igreja. Ela faleceu, faleceu. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós fomos até o velório dela, né? Porque ali só estava só a matéria. Nós fomos até o velório dela. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não gosto de ir para velório, né? Mas nós fomos ali, juntamos as irmãs que conhecia ela e fomos para o velório e tudo. Pastor Júlio, irmãos, quando nós chegamos ali perto daquele caixão, sabe o que o Senhor falou para mim? Ela não está comigo, minha serva, ela está no inferno. Meu Deus do céu. E naquele momento, eu vi uma tensa nuvem negra que cobria o caixão inteiro dela. E ali, pastor Júlio César, do outro lado estava sendo velado mais um corpo de uma pessoa e tinha um pastor lá. Esse pastor saiu daquela sala e foi até onde nós estávamos. E olhou no caixão dela e falou assim: esta mulher não está com Cristo. Ela está em tormenta, porque ela morreu sem perdoar. Meu Deus. Então, irmãos, é muito sério isso. Isso é seríssimo. Seríssimo. Todo o tempo que ela passou na igreja, irmãos, sem perdoar. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Não adianta você pregar bonito, você louvar bonito, como o pastor Júlio César fala, eu sempre falo, eu ando, né, até aqui. Mas se você guardar ódio, você vê, ela morreu sem perdoar. Naquele momento ali que eu vi aquela nuvem negra, o Senhor falou para mim, assim, no meu íntimo, ela não está comigo. Então é muito sério isso, igreja. Nós temos que refletir, pensar. Falando nisso, irmã, a irmã está falando algo muito interessante. Eu também fui num velório, eu nunca tinha feito velório. E ali eu fui lá, dei uma palavra e tal. Aí o pastor veio e falou assim: esse homem, Deus está lá no céu com Cristo. Deus tomou uma irmã sentada e chegou falando em línguas e fez assim: eis aqui, digo eu, quem és tu para falar onde esse homem está? Esse homem era um adúltero, começou a falar o pecado dele inteiro na terra. Esse homem era um adúltero, um fornicador. Esse homem não pagava ninguém. Esse homem corrompia a sua obra diante da minha face. Deus falando, irmã do céu. Aquele pastor
Depois de 15 dias, ele veio falecer. Pastor, então você tem uma ideia. Não se zomba de Deus. Gente, irmãos, eu digo a coisa a vocês aqui. Você está tendo o privilégio de ver uma live tão. Pode ver, não dá vontade de sair da live, irmão. Porque o Verdade. Espírito Santo está aqui, não é cansativa. A live não é cansativa. A live não é uma live cansada. É uma live gostosa de ouvir. Você quer me ouvir, você quer ouvir mais. Você quer aprender mais. Você quer estar mais perto. Porque, irmãos, nós estamos vendo. Olha o que aconteceu na Venezuela. Tem pessoas embaixo do escombro até hoje. Tem. E eu digo a vocês, e vou dizer uma coisa bem clara. A missionária aqui, ó, ela faz a obra na rua. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vejo que tem muito no inferno também, irmã. Eu vou falar aqui. O pastor abre um canal no YouTube, coloca uma gravata e já põe lá, pastor não sei o que lá. Não foi ungido, não foi chamado e está com o título de pastor. Para ter o título de pastor é algo muito sério. Algo muito sério. Missionários que não saem de casa e está aqui, ó. A missionária tal, mas não faz o evangelismo, fica só em live. Não vai para a favela, não prega justiça, não faz nada. Mas está com o título de missionário? Morreu, inferno, mentirosa. Não fazer missões. Então, é muito sério essa questão, irmã Feijoada, é muito séria essa questão de vocês colocarem títulos que vocês não são. Ah, missionário, olha lá, megafone, irmã. Olá, aqui, pastor, eu sou conhecida como a perturbadora de Israel. Então, para você ter uma ideia, o que acontece? Outra coisa, então, porque existe evangelismo, irmã, que é para o homem ver. Eles filmam para o homem ver. Sim. E existe evangelismo que é para Deus. Então, o que é para o homem, o pastor não vai na biqueira falar com os traficantes nem a pau, não vai. O que é para o homem é filmado, é para aqueles irmãozinhos na rua. O que é para Deus, que é para ir nas biqueiras, bater de frente com o sistema, eles não vão fazer isso, porque eles não têm esse caráter, eles não têm esse espírito valente de Elias, o espírito valente de Daniel, o espírito valente, né, que tinha em Davi, eles não têm esse espírito de intrepidez. Então, a maioria dos evangelismos hoje que vocês veem aí é da Praça da Sé, os bêbados. Você não vê ninguém falando contra o sistema. Você não vê ninguém falando contra a polícia que mata, que muitos policiais forgados entram na favela, matam no peito favelado e jogam um BO nele e jogam ele no rio. Ninguém fala sobre isso, porque isso é injustiça. Pela injustiça nós vamos condenar, porque nós somos servos de Deus para isso. Somos justos diante do Espírito Santo. Então, você não fala sobre essas estatísticas. Você não fala que o sistema carcerário vem pregar. Você não fala que o Bolsonaro, sem oração, entrou dentro das igrejas e fez todo mundo fazer arminha com Bíblia na mão, bracinho. Ninguém fala sobre essas coisas. Eles vão canetar. Eles vão falar, então você anula. Se você falar mal que o Bolsonaro fez, vão falar de você. Primeiro que eu, irmã, não é nem da esquerda nem da direita, nós somos de Jesus. Então, o homem se corrompa, o sistema quebra, mas Deus continua sendo Deus. Então, o que eu digo para vocês? Começa assim, ninguém vai falar sobre essas coisas. E porque tem muitos aqui também, mano, aqui ao vivo, que são idólatras de Bolsonaro. São tal da direita. Irmão, eu vou deixar uma coisa bem clara para você: esse mundo aqui não tem conserto. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula. Acabou. Nós também não somos dessa terra. Vamos embora, larga tudo essa porcaria de política. Pastor político, inferno, viu? Vou dizer bem claro. Pastor que está envolvido em política vai queimar para sempre. Deus não está em política. Então, eu digo muito, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo em relação a colocar ministérios. Você não foi chamado a pastor, estão pastoreando. Você não foi chamado a missionária, não é missionária, não faz a obra. E tem título aqui no YouTube como missionária, mas não é missionária. É uma contendeira querendo se auto-vangloriar. Essa é uma realidade. Verdade, pastor Júlio. Amanhã mesmo eu já estou na rua. Estou na rua amanhã, né? É o que eu falo, pastor Júlio, é muito sério, né? Nós temos que cada dia refletir a nossa vida, pensar, limpar o nosso coração, amar, né? Nós temos que amar o nosso irmão, sabe? Nós não podemos viver uma vida de contendas, né? Hoje nós vemos, assim, pessoas brigando por tudo. Por tudo. Por isso que eu falo, irmãos, lá no inferno tem artista, lá no inferno o que adiantou? Tem hora que eu fico pensando assim, né? Você vê o que adiantou, né? Michael Jackson ter toda a fama que ele teve aqui, mas vendeu a alma dele para o diabo e foi para o inferno, né? Então, assim, eu sempre falo isso. Lá no inferno não tem classe, não, gente. Lá, ó, não é, é chinês, não. Lá é a tormenta. Para cada pecado que você cometeu aqui na Terra, 1000 vezes é a sua tortura naquele lugar, tá?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Vamos refletir. Que vocês E lembrando, possam... meus irmãos, também, deixar um caso bem detalhado aqui. Hoje tem muito aquele negócio de Vini Júnior e Virgínia. Vini Júnior e Virgínia é um jogador que é do Brasil, aquele moreno, com essa menina. Quem já viu essas coisas aqui? Eles são separa e volta e o povo fica ali atrás dessas porcarias. E, mano, Virgínia é o quê? Uma adúltera. Ela é casada com o Zé Felipe. O marido tá de pé e vocês estão aplaudindo adultério. Se descer, desce Vini e desce Virgínia, tudo pro fogo que arde. Não tem conversa. Não tem para famoso, não tem para pobre. O chicote estrala mesmo na medida que deve ser estralado. Não adianta. Não adianta vocês virem achar que Deus vai falar porque um olhinho azul, um olho verde. Não. Não e não. Não tem isso. É grandes e pequenos. Pode ser Silvio Santos, pode ser o cara da periferia. Não tem essa. É a lei do Todo-Poderoso. E é o que nós não podemos, meus irmãos, vacilar nessa lei poderosa do Todo-Poderoso. É uma lei que vai, meus irmãos, com uma foice, aplanar os caminhos para a vinda de Cristo. Ou seja, Deus vai derrubar, meus irmãos, o joio, vai deixando crescer. Por que os escândalos estão em alta? Porque Deus está deixando o joio crescer. Que cresça mais. A tendência, irmã, é vir mais escândalo. Por quê? Porque o joio tem que crescer, senão arranca trigo junto. Tem que crescer. Você sabe, pastor Júlio, eu estava vendo... Eu não sou ficar ali em celular, irmão, porque eu estou na rua, estou fazendo visita. Mas eu estava vendo algo assim que eu falei... Não precisa mais nada para Jesus voltar, né? Porque o mundo está podre. Como que pode, pastor Júlio César, uma mãe se deitar com o próprio filho, se relacionar com o próprio filho e ficar grávida do filho? Ainda falar assim, a vida é minha, meu filho, eu faço o que eu quero, deito com ele quantas vezes eu quiser. Como que pode isso? Sabe? Vai chegar um tempo, igreja, que pessoas vão manter relações sexuais assim explícitas no meio da rua. A Bíblia diz que 5 mulheres lançarão a mão de um homem, né? Sim, sim. Então, pastor Júlio, para você ver a situação, irmãos. O pessoal pensa que, porque Deus é só amor. Não, irmão, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Quando ele mostrou para mim no céu, e ele falava para mim, estou vendo tudo que está acontecendo dentro das igrejas. Deu um recado para aqueles que querem se santificar, se santifique. Mas aqueles que estão sujos, serva minha, sabe? Eu descerei a minha ira. A ira de Deus vai vir, irmãos. A ira dele vai vir. É muito forte isso, irmãos. Para vocês verem que quando eu estava naquele lugar lá, né, que tem crianças, a Franciele passou por outro arrebatamento também, pastor Júlio César, para o inferno. Ela viu mais coisas do que eu, né? Ela viu pastores sendo cortados. Ela também viu crianças ali também, novamente. Ela viu vocês, mulheres que gostam de alisar o seu cabelo, que gostam de pintar o seu cabelo. Ela viu mulheres sentadas em cadeiras, tá? E os demônios jogavam ácido, derretia tudo, ficava só o crânio, tá? E os demônios falavam, você não fazia o que era meu lá na terra? Você não fazia? Vocês que gostam de passar unha, esmalte. A missionária Franciele viu mulheres assim, com as mãos pregadas, e os demônios cortavam os dedos, tá? E as unhas cresciam, os dedos cresciam. E a pombagira falava assim, vocês usavam tudo que era meu lá na terra. Tudo que era meu lá na terra. Agora, por que esses pastores não pregam a verdade? Porque eles querem dinheiro. Eles querem título. Título, carteirinha não vai, irmãos, levar você para o céu, não, tá? O que vai levar para você para o céu é a obediência. É a renúncia. Eu sempre falo isso, pastor Júlio César. Você quer saber como que é um profeta de verdade? Profeta de verdade, ele não anda acompanhado, ele anda sozinho. Profeta de verdade, irmãos, é apedrejado. O profeta de verdade, ele não fica ali, eu não vou falar porque é meu amiguinho, vou machucar. Ele tem que falar a verdade, doa quem doer. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas, muitos pastores aqui onde eu moro, não me suportam. Não suportam a missionária Laodiceia. Porque ela toca onde não é para tocar, entendeu? Esse é o profeta verdadeiro, que vai abrir os teus olhos, tá? Para vocês parar de seguir a cegos, vai tirar a cegueira dos teus olhos, para você entender uma coisa, tá? Que ele não quer que você vá para o inferno. Hoje em dia, as pessoas vão no monte,
Ah, o anjo apareceu, sou profeta, sou bispa, sou apóstola. Para com isso. Você não é nada. Se Deus quiser hoje destruir a gente, ele destrói. Entendeu? Acabou. Isso é o profeta verdadeiro. É aquele que vai falar a verdade para você. Agora, esse que fica ali, não sou profeta, mas quer andar de carro bom, quer comer comida boa. O Só profeta fala de muitas das voto vezes de não tem nem dinheiro, Pix. o profeta verdadeiro tem dia que não tem nem o que comer. Mas quando sai lá fora, abre a boca com autoridade, o inferno se abala. O rochedo do inferno não suporta. Esse é o profeta. Amanhã eu estou indo lá na favela. Amanhã eu estou indo aqui no fluxo amanhã. Eu e a missionária, vamos lá amanhã. Entendeu? Então, isso que eu falo. Não vejo nenhum pastor aqui de Limeira fazendo o que a gente faz, não. Só vejo criticando. Vocês estão matando almas. Nós não estamos matando almas, nós estamos tirando Só da boca do Deus. inferno. Amém, irmão? Deus é Irmão, bom demais. amém. Irmãos, nós vamos orar então por todos vocês. Você está em Amém. casa. Eu sei Glória que a Deus. tem, se eu falar aqui quem quer aceitar Jesus, vai ser mais de 500 pessoas, irmã. Muito mais. E eu não tenho Glória a hoje Deus. aqui quem vai contar aqui. Então, você que quer hoje reconciliar com Cristo, que a ideia dessa live é essa, é ganhar almas, né? Glória a Então, Deus. os irmãos, vai ser muita gente, vai escrever eu aqui, ó, já foi um aqui, ó. Vai ser, irmã, vai ser mais de 300 pessoas, o Espírito Santo Glória me a falando Deus. aqui. Olha aí, uma, duas, três, já passou 40 já. Então, é muita gente, ó, a Paula, olha, a pela. Então, nós vamos agora, nós vamos orar, né? E nós vamos falar aqui, você vai repetir aí. E o Espírito Santo, mas primeiramente, quero que a irmã ore por todos nós e depois eu faço apelo, amém? Amém. Vamos estar em oração, irmãos, nessa noite. Vocês que estão nessa live, ficaram conosco até agora, amém? Creio que o Espírito Santo de Deus falou, vai continuar falando. Vamos estar orando, vou estar orando para cada um de Quanta gente vocês quer aqui. aceitar Jesus, irmã? Já passou mais de 30, mais de 50 pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar orando, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nessa live, Pai. Pai querido, essa live que foi uma live, Pai querido, qual muitas pessoas, Pai querido, Senhor, meu Deus, recebeu essa palavra verdadeira, essa palavra de arrependimento, essa palavra de renúncia, essa palavra, Pai querido, que vai, Senhor, escapar essa alma do inferno, livrar do inferno, da tormenta do inferno. Pai querido, vai visitando a cada um desses irmãos agora. Vai tocando, Rai, Decamandai, vai curando, vai libertando, vai transformando, meu Pai. Eu creio, Senhor, meu Deus, papai querido, que essas almas hoje, que estão se rendendo aos teus pés, Pai. O céu está em festa. Meu Deus, toca, Senhor. Se aqui, Pai querido, tem, Senhor, meu Deus, pessoas, Pai querido, com enfermidade, o Senhor é Deus que envia o anjo da cura e cura, liberta, transforma, restaura. Pai, abençoa, Pai, a cada um nessa live, Senhor. Guarda teus filhos, guarda tuas filhas, levanta homens, levanta mulheres, para a última hora, como soldados guerreiros, como soldados valentes para pregar, Pai, a palavra, Pai, do arrependimento, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, querido, a vida do Pai, do teu servo, do pastor Júlio César. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor levantou nessa terra, Pai querido, para, Senhor, abrir, Pai, os olhos dos cegos, daqueles que estão dormindo, daqueles que estão, Pai querido, no sono da indolência, porque o Senhor, Pai querido, conhece os seus remanescentes, o Senhor conhece, Pai, os teus, meu Pai querido. Senhor, meu Deus, nós não pregamos por dinheiro, nós pregamos por amor às almas. Abençoa, Pai, nesta noite. Guarda o sono de cada um, Pai querido. E cada um, Pai querido, Senhor, meu Deus, venha, Pai, durante, Senhor, meu Deus, esse começo de semana, refletir, a cada dia olhar para o Senhor e falar, Pai, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança, Senhor. Pai, eu creio que nesta noite, o Senhor, Pai, operou de uma maneira tremenda, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Pois é que eu te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja do Senhor. Graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Irmãos, passou aí, né, Gabriel? O Gabriel é nosso amigo. Nossa, que oração forte. Passou mais de 300 pessoas aceitando Jesus. Então, você em casa agora vai fazer tudo o que eu repeti aqui, amém? Mais de 300 pessoas, mais de 300, né, Gabriel? Mais de 300, né? Deu mais de 300 pessoas, né? Que estão aceitando Cristo agora, irmão. Mais de 300 almas, hein?
Chegamos Muito até a mais de bonito, né? 1.700, mais de 1.070 Glória a pessoas. Deus. 1.080 Aleluia. pessoas entraram na linha, sim, o Gabriel falou que sim, mais de 300. Então, vocês que Glória a estão em Deus. casa agora, tudo que eu falar, vocês vão repetir. Põe a mão para cima assim. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, me encontro perante a tua presença. Confesso todos os meus pecados. Espírito Santo da verdade, me lava, Senhor, com o sangue de Cristo. E pelos meus pecados eu seja purificado com o sangue de Cristo. Senhor Jesus, nesta noite gloriosa, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador da minha alma. Senhor Jesus, não me lanças para o inferno e nem para a condenação eterna. Lava a minha alma e me dá forças para te conhecer. Hoje, escreve meu nome no livro da vida e que eu e minha casa venha te servir. Hoje eu arrependo, levanto as minhas mãos para cima como um miserável pecador. Lava-me, ó Deus, com teu santo sangue. Amém e amém. Amém. Glória a Todos Deus. vocês que estão, sejam bem-vindos ao reino dos céus. Glória Hoje a o Deus. Senhor purifica vocês. Hoje o Senhor derrama sobre vocês. Eu estou me arrepiando, meu Deus. Derrama Forte, né? sobre vocês uma nova unção, um novo dia, um novo tempo, uma nova história. Fica mesmo. Acabou-se. Confessou o pecado, alcançou misericórdia. Glória a Eu Deus. acrescento vocês se inscreverem no canal. Nós temos lives de 10 da manhã, né, irmã? E 3 da tarde. Tá uma benção, né, irmã? As lives aqui é uma benção, né? Quem não está participando da live está deixando de ganhar, hein, igreja? A Tá bênção uma de Deus. benção. Hoje mesmo foi uma live maravilhosa, uma live poderosa. Quem participa das 10 horas da manhã e 3 da tarde na live aqui desse canal, se inscreve no canal agora. Quem não é inscrito aqui, a primeira vez aqui, inscreve. Vocês vão, a partir de hoje, ver a vez de vocês mudar tudo que sai daqui. Irmã Laudicé, Deus abençoe a vida da irmã. Amém, pastor Júlio. Eu também quero agradecer a cada um de vocês, meus irmãos. Vocês estão nas minhas orações, hein? Esteja orando por mim também, porque sou carente de oração também. Amanhã estou indo para o campo fazer a obra, tá? Em nome de Jesus. Pastor Júlio César, posso pedir uma coisa para o pastor? Pode. Já faz dias que esse meu olho, ele treme. E eu sinto todo o meu olho pegando fogo. Esse olho. Ele não para de tremer, ele não para, sabe? Tem hora assim que dói demais, coça, dói. Tá doendo agora? Sim, eu tô o tempo todo que eu tô aqui fazendo a live, ele tá Tira o tremendo. óculos, tira o óculos. Quem quer ver um milagre ao vivo, não saia da live, não saiam da live. Não saiam da live. Não saiam. Não sai que vocês vão ver um milagre ao vivo aí. Não saiam. Quem quer ver um milagre ao vivo? Quem quer? Hã? Ali tem dom, aqui tem dom, um dom serve para o outro. É um corpo. A mão, o pé. Quem quer ver um milagre ao vivo? Irmã, tá doendo? Aperta onde dói aí. Mas dói demais. Tá Nossa. bom, então você vai fazer o seguinte comigo. Escuta aí, vamos lá. Você vai fazer o seguinte: levanta a sua mão, essa mão que você está aí na mão. Pronto. Todos que você tem em casa vão ver um milagre ao vivo agora. Fica o olho fechado. Pai, o Senhor está aqui em nosso meio. Então, o Senhor viu que a sua serva me pede nessa hora, as mãos dela lá, que está esticada para cima, que o teu Espírito Santo coloca um pouquinho d'água, que goza, na ponta dos seus dedos, venham sentir um pouco d'água, e essas águas, quando ela colocar a mão nos seus olhos, no nome de Jesus, é claro, que é o Cristo eterno, ela vai parar toda a dor e todo inchaço vai embora. Irmã, coloca bem levemente a mão em todo o seu olho, cobre ele agora, cobre ele, cobre. E aí, quando quando eu pedir a irmã tirar, a irmã vai tirar e vai vir sem dor alguma, porque Jesus, nessa tarde, essa noite, vai dar a vitória. Espírito Santo, o Senhor me ouviu. Então, agora, que o anjo agora começa a coordenar o milagre. E Jesus, com o seu poder, vai tirando bem lentamente dos seus olhos. Assim que tirando as mãos, saia toda a dor.
Pode arrancar e apertar o olho. Aperta o olho, está. Não estou sentindo mais nada. O Eu estava quê? o tempo todo na live, não estou sentindo mais nada. Ó. Eu Olha, não quem mente conseguia vai pro me inferno, hein? apertar. Eu não conseguia, pastor. Eu estava o tempo todo na live, estava percebendo que eu estava assim? Eu Sim. não estava aguentando. Hoje, o dia inteiro, até falei para o meu filho, eu falei, filho, pega gelo para a mãe, que eu não estou suportando. Fala pro povo, aí o povo quer saber o que está acontecendo. Não estou sentindo mais nada, irmãos. Mais nada. Preciso colocar o óculos, tá? Senão não enxergo vocês. Não estou sentindo mais nada. Nada, nada, nada. Eu não conseguia, pastor Júlio, nem fazer sim no meu olho, apertar. Eu estou apertando o meu olho. Ó. Não estou sentindo, eu não conseguia. E na hora que eu levantei minhas mãos, né? Esse dedo assim, eu senti como fosse uma água escorrendo, fazendo assim, ó. Eita, glorifica a Deus, Na igreja. palma da minha mão. Deu Uma gota de forte água fazia demais. assim, ó. Ele Bem de colocou água levinho, aí. Uhum, na palma da minha mão. Eu ele colocou senti água na sua mão. Uhum, uma água nova. Uma água de isso, eu peguei vida. e falei assim, tem uma água correndo. Eu senti perfeitamente, corria assim a água, chegava aqui, ela parava aqui, ó. Bem aqui, assim. Não estou sentindo mais, pastor Júlio. Olha, eu não estava conseguindo fazer assim. Eu estava só fazendo assim no meu olho, ó. Só assim. Eu não estava suportando. Eu falei, Senhor, estou fazendo a live, mas o Senhor, ele vai me Ei, dar minha mano, cura, eu não estou é aguentando. tremendo demais como Deus me ouve, né? É lindo, né? Verdade, pastor Júlio César. É verdade mesmo. Eu sempre falo assim, Deus usa o pastor Júlio César, sem precisar ele ficar ali. Quando ele fala Ele assim, não precisa colocar a mão na cabeça e falar, sai daqui, demônio. Não, sai. vai embora. Pronto, acabou. Né? Deus é lindo, né? Deus é E na maravilhoso. cura também precisa. Vai curando, vai. Não, não. Olha, enfermidade, deixa esse corpo. Verdade, verdade. Eu vi da irmãzinha do ouvido também. E muitas coisas, né? Ela Muita, muita. voltou. Que tinha caído lá e voltou. Irmãos, que Deus abençoe. Se inscreva no canal. Mais um milagre ao vivo, irmã. Deus Felicidade com esse novo abençoe. olho. Que Deus Deus abençoe todos abençoe. vocês. Que o Espírito de Deus vos fortaleça. E quem vai Glória a Deus. comentar aqui? Ó, eu quero mais de 400 comentários. Eu quero comentário hoje. Quem comentar aqui, né, irmã, vai abençoar, né? Deus vai abençoar. Vamos Glória a profetizar. Deus. Todos que comentarem nessa live serão abençoados pelo poder do sangue de Jesus. Eu estou abençoando. A irmã abençoa? E porque o Eu estou comentário faz com que essa abençoando live em vai para o céu. nome de Jesus, viu? Estarei na Amém. madrugada na oração. Isso. Você comentem o que vocês acharam, porque Jesus ele olha o comentário, hein? Jesus também enxerga e também lê. A Verdade. paz, Beijo. igreja! Deus abençoe a todos! A paz, irmã! Vamos para o braço com encerrar. Mais uma vez, Deus abençoe. A paz do Senhor. Se falamos. Amém. Que bem. Vocês veem, né? Então tá aí, meus irmãos. Muito obrigado a todos que participaram. Muito bom. Quem gostou, né? Quem gostou, glorifica a Deus por isso, tá? Que os irmãos sejam abençoados. Irmãos, não lembre, hoje mais de 1.000 pessoas. Volte aqui para o canal. As pessoas que saem do canal, voltem mesmo. Volte para o canal, eu estou aqui. Nós vamos vencer juntos, tá? As pessoas que saíram do canal, eu tenho certeza que essas pessoas, que foram todas as pessoas que já saíram do canal, quem é novo, comentem aqui, compartilhem, e inscreve no canal, se joinha. Vocês vão sentir cada coisa linda que acontece aqui, sejam milagres ao vivo. Vou também estar trazendo algumas experiências novas de oração ao vivo. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos que participaram. Foi um dia, uma live poderosíssima. Vai lá agora para vocês comentar. Rapaz, igreja, até às 10 da manhã. 10 da manhã eu estou ao vivo. Pai do Senhor, até a próxima. A todos os irmãos. Comentem aqui. A paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz.